Vamos passar ao painel seguinte, mais concretamente em formato de mesa redonda, no sentido de que se espera um debate certamente muito aceso e produtivo, dada a qualidade e notoriedade dos participantes, presidentes de câmaras e políticos de reconhecido mérito, nomeadamente no desenvolvimento da sua atividade enquanto autarcas de importantes municípios, numa iniciativa que adota o posicionamento plural habitual da Expo Cascais. O moderador deste painel e que a partir de agora conduzirá os trabalhos do Congresso dispensa grandes apresentações, por ser de todos conhecido, pela qualidade dos conteúdos que produz e pela frontalidade das suas posições públicas. Ele é jornalista económico e docente universitário, Camilo Lourenço. Convido todos a tomarem os seus lugares aqui na plateia. Peço a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta. Estão ali em pequena conferência, mas já estão a encaminhar. O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa e Silva. E Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes. Pelos vistos, o debate já começou ali e vai continuar aqui certamente dinamizado pelo nosso Camilo. É só o tempo de chegarem aqui. Continuem ainda connosco. Não se esqueçam que após o intervalo, à hora do almoço, haverão painéis da parte da tarde muito interessantes e que aproveito para ir anunciando só o nome dos painéis da parte da tarde: novos paradigmas relacionais e de consumo, imunidade empresarial com passaporte para o futuro e a sessão de encerramento. Façam o favor de ocupar os vossos lugares. Obrigado a todos e boa sessão. Até já. Bomba. Já falámos. Sim, senhor. Obrigado, TV. Doutor Isaltino Moraes é ali, naquele último. E o Basílio Horta é aqui. Oh. Há quanto tempo? É verdade. Bem, já podem tirar as máscaras. Que bom. Temos distância social e, além de mais, estamos a falar para a frente. Bem, António, podemos começar? Bom, antes de mais, quero agradecer o convite e quero tecer aqui alguns comentários. A primeira é, como já perceberam, nós estamos em vésperas de campanha eleitoral. Portanto, e estes debates são sempre debates que depois acabam por ter algum conteúdo referente àquilo que os protagonistas fizeram. Em todo caso, vou pedir, conheço-os a todos, uns melhor do que outros, mas vou pedir para aqui sermos mais factuais e menos campanha eleitoral. Em segundo lugar, lembrar que uma coisa muito importante é que com pandemia ou sem pandemia, nós só conseguimos viver do ponto de vista económico com empresas. Portanto, as empresas são mais importantes disto tudo. E, basicamente, como nós vamos ver também, face à demissão, porque pelos factos económicos que nós conhecemos do poder central, as autarquias tiveram um papel muito importante nesta história toda. Ou seja, se houve departamento relacionado com o Estado que esteve próximo das empresas e dos cidadãos, foram as autarquias. E, portanto, estes debates ganham até mais peso e mais importância por causa disso. Bom, daquele estudo que o Miguel apresentou há bocadinho, eu queria destacar, vocês viram ali muitos gráficos, mas há aqui um que eu gostava de destacar no meio disto tudo, que é, quando perguntados daqui a um ano quantas é que estão cá, 79% diziam que pelo menos daqui a um ano estarão em atividade. Isso é muito importante e é muito interessante, porque nós já vamos com 4 vagas desta brincadeira e o impacto que isto acabou por ter na atividade económica. Finalmente, uma outra consideração que eu acho que é importante antes de começarmos aqui o debate, é perceber uma coisa. Nunca, como agora, foi tão importante organismos públicos ou o Estado estar próximo de cidadãos e das empresas. E eu acho que aqui há uma lição a tirar, que eu acho que as autarquias, e estes senhores que são gurus das autarquias locais, certamente terão aprendido. É que nada pode ficar como antes na relação entre organismos do Estado e o Estado em si, e as empresas e os cidadãos.
Há muita coisa a fazer, inclusive do ponto de vista de proatividade, mas isso é um dos temas que a gente vai discutir neste painel. Como sabem, o painel tem como título Desafio na Gestão do Desenvolvimento Económico Local no âmbito da pandemia. E eu vou começar pelo Carlos Carreiras. Carlos, quais são os desafios que a gente tem, do ponto de vista de autarquias? Eu confesso que se calhar vai ser muito monótono a nossa intervenção hoje, porque basicamente todos estamos a passar pela mesma experiência e todos estamos a dar as respostas que são necessárias dar e que não têm a ver. Eu diria que em relação à pergunta, eu para já ainda estou na fase do suster a respiração, portanto, ou seja, ou pegando naquela frase que ficou famosa de um banqueiro, que é aguenta, não é? Aguenta. Não é? Portanto, ou seja, estou a ver se consigo aguentar. Não é? Não tem sido difícil, mas de algum modo nós temos beneficiado, e há pouco aquele estudo também dava alguns indicadores nesse sentido, muito daquilo que já vinha de trás. E daí a razão das autarquias estão a ser absolutamente fundamentais no combate a esta crise. Ainda há pouco estávamos ali atrás já a debater, não é? Mas todos estamos na mesma sintonia. E todos nós estamos, por exemplo, agora ao grande esforço que é a vacinação, e esse de facto tem que ser o grande esforço. Se não fossem os enfermeiros que estão a ser contratados pelas autarquias para os centros de vacinação, nós estaríamos muito atrasados quando estamos, de facto, com uma boa performance de vacinação. Para o futuro, nós estamos a preparar nas respostas que vinham já a ser planeadas e estamos a executá-las, que é basicamente preparar, por um lado, eu diria toda uma infraestrutura que suporte esse mesmo futuro e que seja atrativo para as próprias empresas, para a própria criação de empregos. E, portanto, desde a questão dos transportes, que são gratuitos, o transporte rodoviário em Cascais, desde, neste momento, disponibilizarmos um sistema de todos os municípios de Cascais têm direito a teleconsultas gratuitas, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Quer a formação da construção de novas escolas, que estamos também a fazê-lo, dos novos centros de saúde. Portanto, a criar mais a habitação, toda a estrutura fundamentais para que, de facto, nós tenhamos capacidade de poder passar. E, portanto, estamos, isto na parte do hardware, na parte do software, estamos cada vez mais a capacitar, ou a tentar capacitar, quer os cidadãos, quer também as empresas, para a nova transição digital, como agora se diz, com as preocupações do ponto de vista ambiental e, portanto, para a tal economia circular, tentar ser elementos facilitadores, mas também com a noção muito clara de que, por muito que nós façamos, é sempre um pequeno contributo, nunca vai ser um contributo determinante do ponto de vista económico e do ponto de vista do desenvolvimento das empresas no Conselho. Mas, para já, e essa é a minha preocupação, é sempre o que leio, que é o nível de desemprego. E o nível de desemprego em Cascais temos conseguido sustê-lo. Portanto, ou seja, não tem havido muitíssimo mais desemprego, como houve, por exemplo, na crise de 2011, quando eu assumi a presidência. Portanto, eu já sou especialista em crises, portanto, levei com a anterior e levo agora com esta. Mas, de facto, em 2011 sentiu-se que o desemprego foi muito maior do que estamos agora a conseguir aguentá-lo. Mas isso também não se deve ao facto de ainda haver apoios em vigor? Por exemplo, eu encontro cada vez mais na área que é relevante, por exemplo, para o Conselho como Cascais, que é o turismo, encontro muitos empresários que dizem assim hoje em dia: eu preciso de pessoas para trabalhar nos restaurantes e na hotelaria e não tenho. E quando eu pergunto porquê, é porque as pessoas têm outro tipo de apoios e sabem que estão confortáveis com aquilo, mesmo que não sejam significativos, estão confortáveis com aquilo e, portanto, não vão ter. Estávamos há pouco a discutir que o problema vai ser o desmame no a seguir. Ora bem, aliás, é uma das questões que vamos discutir aqui hoje. E esse vai ser duro, porque, de facto, no meio de tudo isto, considerando que estão com grandes dificuldades, mas criou-se algumas vantagens que depois vai ser muito difícil de andar para trás, não é? Mas aí eu acho que a realidade vai se impor e, portanto, as pessoas, não tendo, têm mesmo que se pôr a caminho. Vamos a Sintra. Mas, Eliorte, mesma pergunta para si. Como é que lidaram com isto e, sobretudo, como é que estão a ver o futuro? Bom, para ver o futuro, nós temos que ver como é que estamos a viver, como há pouco Carlos Carreiras dizia.
realmente são momentos únicos, são momentos únicos. Eu também vivi a crise de 2008, presidente da agência de investimento da ICEP, e sei bem porque vivi por dentro. E vivi uma crise ainda pior de todas, que foi em 78, do governo. Essa era a pior de todas. Aliás, era ministro. Porque era ministro do Comércio. Não havia dinheiro para comer, portanto, não chegámos a esse ponto. Nessa altura, eu lembro-me, o Silva Lopes era governador do Banco de Portugal e às quintas-feiras mandava uma pequena folha com os dólares que eu podia gastar na semana seguinte. Nos BRIs, não sei se É lembra. verdade, ainda me lembro dos BRIs. Portanto, nós estamos habituados, enfim, a crises. Mas esta é realmente sui generis, é uma crise súbita, inesperada, e que caiu numa altura em que as coisas estavam equilibradas, estavam a correr bem. Falo no país e falo em Sintra, é evidente, estavam a correr bem. Nós estávamos com um desemprego de 4,2%, praticamente era pleno emprego. Agora temos tido um aumento significativo do desemprego em Sintra, porque o turismo claudicou brutalmente. Eu lembro-me, nós na Regaleira da Câmara, nós tivemos uma diminuição de entradas de 90%, 80 e tal. O Parque Sintra Montalua, com a pena, teve quase 90% de diminuição de entradas. Portanto, foi uma nuvem negra que caiu não só sobre a economia, mas sobre a sociedade. E, portanto, nós tivemos problemas sociais muito graves. Portanto, ao lado da luta sanitária, do combate sanitário, que foi um combate muito, muito complexo e muito difícil de fazer, nós tínhamos ali o Amadora Sintra, que servia e serve ainda, em larga medida, Sintra. O Hospital de Cascais só serve uma parte pequena do concelho e só em relação a 2 tipos de doenças. Creio que agora, no concurso que vão fazer, já abrange todas as doenças, portanto, daquela zona que é o norte do concelho. E compreende, está mais perto até de Cascais do que o Amadora Sintra. O Amadora Sintra serve 1 milhão de pessoas. Serve 250 mil, foi criado para 250 mil pessoas e a verdade é que está a servir mais de 500 mil. Bom, isso obrigou-nos em Sintra a fazer várias coisas, não é? Mesmo sem pandemia, não é? Portanto, o hospital tivemos que o fazer e o pagar, porque senão não o tínhamos, não é? São 45 milhões de euros. Os 6 centros de saúde, tivemos que fazer, 5 centros de saúde estão em funcionamento, o 6º, que é o maior do país, que é Algueirão e Martins, foi inaugurado há pouco tempo, enfim. Mas isto acontecia com ou sem pandemia. Nós não podíamos viver em Sintra como estávamos a viver. Eu lembro-me que, quando nós chegámos, não havia uma VMER, um suporte avançado de vida. O Amadora Sintra não tinha. Vinha ou de Cascais ou de Lisboa. Bom, o que era uma coisa estranha, enfim. Bom, isso felizmente está ultrapassado, mas está muito longe, está normalizado. Portanto, mesmo sem pandemia, há aspectos básicos da vida social que têm que ser respondidos, sob pena do tal salto em relação ao futuro ser um salto pouco inclusivo. Eu sei que não estava cá, mas provavelmente terá tido acesso ao estudo. Uma das preocupações que as empresas revelam, neste caso em Cascais, mas eu julgo que é geral por aquilo que eu vou ouvindo como jornalista, é que elas esperam que, do ponto de vista de apoios, as câmaras façam um bocado mais. Pois, enfim. Bom, eu acho que é perfeitamente legítimo que as pessoas esperem que as câmaras façam mais e que os governos façam mais. Perfeitamente legítimo. Agora, as câmaras respondem dentro daquilo que podem responder. E eu partilho inteiramente o que o Carlos Carreiras disse. Eu acho que as câmaras todas tiveram um papel essencial e com toda a franqueza, pouco registável nesta crise. Sim. Se não fossem as câmaras, eu tenho a impressão que era uma tragédia nacional. Eu vejo lá pela minha câmara e vejo o que os colegas fazem, que é no mesmo sentido. Quer dizer, nós em Sintra tivemos o combate sanitário. Só ao Amadora Sintra, em apoio direto, nós demos mais de cerca de 4 milhões de euros. Eu tive o primeiro, para dar uma ideia, eu tive o primeiro despacho, portanto, em relação à crise, no dia 3 de março. Foi o primeiro despacho, porque estávamos ali a ver. Passados uns dias, o diretor do Amadora Sintra falava-me, aflito, porque precisava de 8 ventiladores, um raio-x portátil e equipamento de proteção individual. Foi 1,5 milhão. Mas isto não deviam ser as câmaras a fazer. Mas ó, Camilo Lourenço, tem toda a razão, eu não posso partilhar mais consigo, é verdade, mas o problema é este. Quando nós sentimos que há uma necessidade nos nossos municípios e temos meios para resolver, estamos agora a discutir a competência administrativa. Não é possível. Se eu estivesse a discutir a competência administrativa,
Bom, era uma tragédia em Sintra, porque Sintra tem 400 mil pessoas, tem 320 quilómetros quadrados, tem uma disparidade enorme social e económica, tem um rendimento per capita baixo dentro da AML. Portanto, nós temos ali problemas singulares. Portanto, nós tivemos que fazer o apoio direto. Repara, o Amadora Sintra é isso. Quando foi necessário um TAC só para Covid, não tinha. Os TACs eram partilhados. Portanto, cada vez que uma pessoa de Covid fazia um TAC, aquele equipamento Alguém ficava. sem fazer o TAC. Tivemos que comprar um TAC, custou 700 mil, tivemos que o fazer. Estávamos à espera de quê? Quer dizer, agora, o problema que se coloca é esta. Como é que um governo, não é, deixa-se chegar os serviços públicos a esta situação? Esse é o problema. Não é? Mas essa discussão leva-nos mais longe. É como é que a despesa pública é gerida. Isso é uma questão diferente. Bom, portanto, tudo isto. Mas, para além, como diz, do combate sanitário, havia o problema da solidariedade. Quer dizer, nós tínhamos um fundo de emergência social, tivemos que o aumentar imediatamente, não vale a pena falar em números, foram muitos, e depois tivemos que fazer 2 fundos de emergência só para empresários, um fundo de emergência para desempregados, que não têm nem rendimento social de inserção, nem fundo de desemprego, e um fundo de emergência para pagar propinas a famílias que têm 30 mil euros, senão os miúdos saíam das universidades. Portanto, tudo isto foi uma luta brutal que tivemos que fazer e que continuamos a fazer, como dizia agora na vacinação e no diálogo difícil, muitas vezes difícil, que temos com o Poder Central. Muitas vezes difícil que temos com o Poder Central. Portanto, eu já volto à vacinação, mas queria primeiro ir para esta parte só da ronda económica e as medidas da parte sanitária. Já vamos à vacinação. Isaltino Moraes, o Isaltino não tem no seu conselho um hospital, tem muitas empresas, aliás, é conhecido durante o tempo em que foi autarca de Oeiras ter conseguido transformar Oeiras do ponto de vista económico. O que é que acha que a autarquia pode fazer daqui para a frente para continuar a apoiar as empresas e os negócios? Bom, em primeiro lugar, pegando no hospital, a Câmara de Oeiras não tem hospital, nem precisa. Nem o Presidente da Câmara reivindica o hospital, apesar de haver, às vezes, alguns fundamentalistas que não têm mais nada a dizer e que dizem que faz falta um hospital em Oeiras. Em Oeiras o que é preciso é que o Hospital São Francisco Xavier funcione bem. Pois. Portanto, nós não podemos ter uma visão de campanilha, não é? Quer dizer, portanto, o Hospital São Francisco Xavier tem conseguido responder às necessidades do nosso concelho. Aliás, está na fronteira, está a 500 metros do concelho de Oeiras. Oeiras tem 47 km² e, portanto, nós temos uma cobertura de serviços de saúde ao nível dos centros de saúde muito boa. Antes da pandemia tínhamos 97% de munícipes com médico de família, portanto tínhamos a maior cobertura. 97%? Tínhamos a Isso maior faz cobertura. inveja ao Poder Central. A maior cobertura a nível nacional de médico de família. Agora com a pandemia baixou para 87%, portanto nessa matéria não podemos queixar-nos. Agora, o que se passa em Oeiras é o mesmo que passa nos outros concelhos no que diz respeito à questão, mas eu agora ia-me desviar para a pandemia, para a saúde, mas falou-me foi na economia, não é? Sim. Mas já vamos à pandemia e à Bom, saúde. o problema da economia, estes 4 concelhos são diferentes uns dos outros. É verdade. Porque o tecido empresarial em Oeiras é um tecido empresarial constituído, sobretudo, por grandes empresas. E serviços, Naturalmente, grandes empresas e serviços. Naturalmente, nós temos 22 mil empresas, ou 24, é assim uma coisa, apenas 300 são grandes empresas, mas essas 300 valem por tudo o resto. Então, o que é que acontece? A crise no comércio, ou na economia, nas pequenas e médias empresas em Oeiras, digamos, é de natureza diferente, por exemplo, aqui em Cascais. Porque em Oeiras, as pequenas empresas, prestação de serviços às pessoas e às empresas, estão muito dependentes das grandes empresas. Isto é, do todo o pessoal que trabalha nas grandes empresas. O que quer dizer que, estando a maioria em teletrabalho, naturalmente que não são os turistas que desaparecem de Oeiras, claro, porque esses temos poucos. Mas, embora cada vez há mais, porque estamos aqui entalados entre Lisboa, Cascais, Sintra, não é? E, portanto, alguma coisa sobra para nós, não é? Mas, na realidade, a clientela são essencialmente todos aqueles que trabalham nas empresas e que têm muito poder de compra. De maneira que as pequenas empresas estão a ser afetadas justamente pelo facto de as grandes empresas estarem em teletrabalho. Apesar de tudo, não podemos deixar de reconhecer que o que está a afetar a restauração e as pequenas e médias empresas, mais do que o teletrabalho, é o confinamento. E são estas regras
estas regras muito Erráticas, variáveis, exatamente, erráticas, que um dia está aberto, outro dia está fechado, situações que por vezes não se compreendem, não é? Restaurantes lá dentro são para E o 84. exemplo agora dos testes, que Pronto, não é só exatamente. preciso durante a semana, Este e são durante o fim de semana. tipo de atuação é que está a gerar alguma instabilidade, muita instabilidade, incerteza, porque na realidade basta haver uma pequena abertura e as lavandarias ficam cheias, o comércio a retalho fica cheio, as mercearias, por exemplo, que foi realmente uma explosão que se verificou durante a pandemia, surgiram novas mercearias, é preciso também ter isso em atenção, novas mercearias de qualidade, mercearias gourmet, que estão a fazer excelente negócio, não é? Portanto, há coisas novas que surgiram mesmo durante a pandemia e, portanto, o que é que eu posso dizer em relação a isso? A Câmara Municipal, à semelhança das outras câmaras, prestou todos os apoios, isenções de taxas, isenções de pagamentos, até uma coisa curiosa que eu acho que devo dizer aqui. Por vezes, há pessoas que se queixam demais. Quer dizer, nós também não podemos... Isso há sempre. Ora bem, às vezes há pessoas que estão bem, mas estão sendo mal. Por exemplo, os comerciantes agora estão mal, naturalmente. Mas mesmo antes da pandemia, por exemplo, 2019, tudo indicava que 2020 ia ser um ano fantástico, não é? Se não fosse a pandemia. 2019 já foi, de crescimento extraordinário. Mas se perguntássemos aos comerciantes, estava tudo mal. Bom, obviamente que agora, durante a pandemia, sim, há razão para dizer que estão mal. Mas há aqui um problema de organização do pequeno comércio e das pequenas empresas. Nós abrimos um fundo, à semelhança de outros municípios, no caso de Oeiras, 3 milhões de euros. Ora bem, e até agora só conseguimos utilizar cerca de 700 mil. É uma coisa estranha. Mas as empresas não vão dizer que é pela Não. dificuldade de aceder ao fundo. Ora bem, exatamente. Portanto, o que é que acontece? Há empresas que não concorrem porque têm receios, veja bem, isto ainda tem a ver um bocado com o problema da forma como talvez a administração fiscal atua, ainda há muita gente com medo. E, portanto, não se candidatam a este fundo, não é? Porque têm algum receio de que a contabilidade não seja bem organizada, ou que haja algum problema, que através disto se comunique ao fisco. E veja bem, temos 3 milhões de euros à disposição e só conseguimos gastar 700 mil. E então prorrogamos por mais 30 dias. Não é? Não sei se nos outros municípios está a acontecer isto, mas não deixa de ser estranho estar dinheiro à disposição das pequenas e médias empresas e elas não recorrerem a esse fundo. Isso não pode ter a ver com um dos pormenores que é citado aqui no estudo da Pitagórica, que é a necessidade de divulgar melhor os apoios que as câmaras Não, porque nós já temos outros dados. Quer dizer, não é só um problema de divulgação. Okay. É também um problema de receio. Portanto, quer dizer, nós também falamos com os comerciantes, com pequenos empresários, etc. E, na realidade, alguns deles têm receio. Já disse isso ao Ministro da Economia. Eu não vou pronunciar, mas eu não vou pronunciar se é legítimo ou não. Porque eles têm receio, têm. E isso faz com que, por vezes, para não mostrarem as contas, para não mostrarem a contabilidade, não é? Não recorrem a determinados apoios. Ora bem, no entanto, eu tenho uma visão nesse aspecto otimista. Quer dizer, eu acho que, decorrida a pandemia e se abrir... eu estive a ver o estudo, assim, muito rapidamente, quando vinha para aqui. Realmente não tive hipótese, mas devo dizer o seguinte. Eu tenho a ideia que eu tenho é que há algo que escapa aos economistas. Aliás, os economistas neste país enganam-se sempre. Eu permito-me aqui um parênteses. Sempre. E ninguém e ele também. E ninguém lhe pede responsabilidades. Quer dizer, são todos muito críticos em relação aos políticos. Mas, curiosamente, os economistas, comentadores políticos, jornalistas, ninguém lhe pede responsabilidades. Eu vou-lhes dar um exemplo que é de palmatória. Em 2008, 2009, havia o subprime, a crise no imobiliário. Vem a Troika. E aquilo que todos diziam, uma desgraça. A habitação, o imobiliário, nunca mais volta a 2008. Vai demorar muitos anos. A especulação imobiliária é uma desgraça. Os presidentes de Câmara, os autarcas, aprovaram para aí construção que não vai casa a cabo, é betão, etc. Nunca mais volta aos preços a ser a mesma coisa. Se lerem os meus editoriais no Boletim da Câmara, eu dizia exatamente o contrário. O que é que aconteceu um ano depois apenas da Troika? A partir de 2016, 2017, já estavam repostos os preços de 2008. E vão ver os preços de hoje. Mais do que duplicou já a relação de 2008. Estamos a viver uma situação paradoxal. Ou seja, nunca o imobiliário atingiu preços dos níveis que atingiu hoje. Onde estão esses gurus que diziam que ia ser rasgado, nunca mais eram repostos.
Porque esqueceram-se de um pormenor que é um princípio fundamental da economia. O que regula tudo isto é a lei da oferta e da procura. Claro. Por exemplo, e vou-lhes dar outro exemplo. Depois, os governos estão reféns da extrema-esquerda e até agora a extrema-direita também. Vou-lhes dar um pequeno exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu, e tem a ver com a pandemia, este assunto que eu estou aqui a trazer à regulação tem muito a ver com a pandemia, porque vai haver muitos pobres. Vai haver pobres. Já lá Vai haver vamos- muitos pobres. já lá vamos Não aos haja, pobres. não haja alterações nas políticas governamentais, nós podemos vir a ter barracas outra vez. Ainda há barracas, há conselhos que ainda têm barracas, o Eiras não tem, mas pode vir a ter outra vez. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu 26 mil casas. 26 mil. As pessoas como o Camilo e outras dirão, embora seja mais a extrema-esquerda a falar nisso, com o pretexto das alterações climáticas, com o pretexto da salvaguarda da reserva agrícola, essas 26 mil casas vão ser construídas em espaço urbano. Aonde não há espaço urbano para essas 26 mil casas. E depois outros ainda mais ignorantes Mas, dizem Angelino, sim. se converter edifícios do próprio Estado, estão a ajustar, não servem para nada em habitação social, isso pode ser uma das O soluções. que a requalificação urbana? Sim, Essa edifícios, é não, embora... não, alguns estão na própria mãos do Estado. Olha, por exemplo, Não, isto não é nada, é uma gota de água no oceano. Repara, é como quando falam na requalificação urbana. Mesmo que se recuperem todos os edifícios, por exemplo, sei lá, aqui em Cascais. não vai chegar. É isso que quer dizer. Não, não vai chegar, não. É absolutamente insuficiente. Se quiser seriamente resolver o problema da habitação, tem que se desafetar a reserva agrícola nacional, aqui em Oeiras, em Cascais, por aí fora. Não é em Barrancos. Não é? Porque o problema é que alguns fulanos acham que se devem plantar batatas aqui em Oeiras e a Google vai para Barrancos. Ora bem, tudo isto tem que ser modificado. Eu já volto a essa questão. Até porque o Helder que está ali, que os trabalhos eu conheço bem, porque mais dia menos dia vou viver para o conselho dele. Mais um. Mais um, é verdade. O Helder, já agora falámos nisso. Vocês tiveram um afluxo brutal de gente em Mafra nos últimos 12 meses, não foi? É verdade. Bom, dizer que, como disseram os meus colegas que me antecederam, cada concelho é uma realidade diferente. Eu devo dizer que, no caso de Mafra, nós temos uma realidade hoje do misto urbano-rural, e eu até começava pela parte rural. Estes últimos ano e meio, para a parte rural, tem sido uma oportunidade, porque a agroindústria tem florescido e os preços dos produtos agroalimentares têm aumentado. Razão pela qual aquilo que são as receitas das empresas do meu concelho nesta área têm aumentado. Portanto, não é só imobiliário. Isto é a parte agrícola. E, inclusivamente, tenho visto outra coisa, que era alguns terrenos que estavam por agricultar, voltaram novamente a ser agricultados. Quer por agricultores que já existiam, que ampliaram as suas explorações, quer por novos residentes que vieram para o concelho, que já vos vou falar disso a seguir. Na parte urbana, direi que neste ano e meio tive um aumento de população de cerca de 10 a 12%. Quer isto dizer que Mafra passou de 85 mil para 100 mil habitantes, assim um número redondo. E isto levou a que, primeiro, a questão dos consumos. Consumos de água subiram à volta de 12% também a 15%. Produção de resíduos, penso que isso foi também transversal aos 4 concelhos, aliás, liga-nos a Trata ao Lixo, que é de facto a nossa entidade intermunicipal que nos trata do lixo, e os números assim também o indicam, todos nós passamos a consumir mais e a produzir mais resíduos. Mas também aquilo que falava há pouco o Isaltini muito bem, que é o preço do imobiliário, dado o aumento de procura, em Mafra subiu entre 20%, 30% e há sítios locais, a Ericeira, que tem 100% de aumento do valor do imobiliário. A questão neste momento é que não há de facto uma procura muito grande, lei da oferta e da procura, e mesmo os locais, nas aldeias mais recônditas do concelho, estão a ser procurados e desaparece tudo. Dizia há pouco ali em off com os meus colegas, o ano passado foi o melhor ano que nós tivemos de IMT no meu concelho. Este ano, em período homólogo até junho, também posso dizer-vos que superou o ano passado. Portanto, há de facto... a ver, para as pessoas terem uma ideia, são mais de 100 milhões de euros, não é? Ou estou enganado?
de IMT. O crescimento de receita que teve no Conselho. Quanto? Mais de? Há Não dias foi. falaram- Camilo, também não exageremos, não exageremos. Está com medo. Mafra tem um orçamento, nós temos um orçamento de 100 milhões. 100 De facto, somos o mais pequeno destes 4 grandes municípios à volta de Lisboa, mas onde é que eu queria chegar? Queria chegar que a questão da pandemia trouxe o conceito de viver mais desconcentrado, mais desconfinado, sair de Lisboa, sair de alguns municípios da primeira coroa e ir à procura. E isso facilitou, por exemplo, o aumento do comércio local? Há bocado falava da agricultura. Não, Do comércio. pronto, falarei agora da questão da económica a nível urbana. Aquilo que eu sinto em termos globais é que o pequeno comércio, de facto, teve um crescimento muito grande. Houve, como dizia o Isaltino e também os restantes colegas, um aumento das pequenas mercearias de bairro. Houve um voltar aos mercados municipais e eu penso que Cascais fez um grande investimento. Nós estamos a fazer investimento nos 2 grandes mercados que temos, porque cada vez tem mais gente a querer regressar aos mercados municipais. Isto também na perspectiva das vendas de circuito curto, ou seja, de proximidade. Produz-se localmente e vende-se localmente. E os novos residentes, particularmente aqueles que trouxeram hábitos urbanos, privilegiam ir ao mercado municipal ou ir à mercearia de bairro ou ir à loja gourmet, que também aumentaram em Mafra, tal qual nos restantes municípios, Oeiras, como disse o Isaltino, e preferem comprar ali os seus produtos alimentares que normalmente têm produção de proximidade. Portanto, no que diz respeito à pandemia, é evidente que nós também temos uma franja essencialmente de pequeno comércio, que hoje vive dias muito difíceis e nós sentimos, particularmente aquele comércio que é visado quinzenalmente ou semanalmente naquelas resoluções de Conselhos de Ministros que vêm a excluí-lo. Exemplo desta última quinta-feira, eu não percebo porque é que o pequeno comércio não alimentar tem que fechar às 15h30, ao fim de semana, quando todo o restante comércio continua a funcionar até às 19h30 ou às 22h30, o que quer que seja. Já para não falar também, que já foi aqui aflorado, naquela medida completamente sem nexo de pôr os industriais e os profissionais da restauração a fazer testes à porta, qual enfermeiro ou farmacêutico, que também não faz absolutamente sentido nenhum, por um lado, e por outro lado, polícias, que lhes peçamos que sejam, para controlar as entradas e saídas. Portanto, de facto, estas medidas últimas do Governo, que aliás têm vindo a ser de 15 em 15 dias sistematicamente alteradas, têm causado em todos nós, eu digo no todo nacional, uma perturbação enorme, porque muitas vezes recebo muitas mensagens, telefonemas, Sr. Presidente, a partir de hoje como é que é? Eu estou completamente perdido. Portanto, os nossos industriais, os nossos comerciantes, não resistem, de facto, a esta avalanche de alterações legislativas semanais que eu penso que a todos afeta, e tem uma coisa última que é, não têm de facto uma base de racional que nos leva a tomar essas medidas. No desemprego, vocês foram um dos concelhos menos afetados. Menos afetados. Não é? Nós tínhamos 3,6% nós estávamos em pleno emprego em 2019, início de 2020, e agora na pior fase, há cerca de 6 meses atrás, chegamos aos 5,7%. Neste momento estamos nos cerca de 5% de desemprego, a partir dos 3% sensivelmente é pleno emprego. Portanto, temos uma franja, eu diria, relativamente pequena, mas também partilhávamos em off que este desemprego é um desemprego que está a ser também patrocinado por mas não é uma questão de criticar este governo. As medidas que os últimos governos têm tido relativamente ao desemprego é uma medida que, na minha perspectiva, e penso nos meus colegas autarcas, é uma medida que incentiva, de facto, o laxismo e o não regressar ao emprego. Portanto, estes desempregados vão se manter desempregados porque, mesmo sendo-lhe feita a oferta de emprego, eles sentem-se mais confortáveis no desemprego do que voltar ao emprego. Isso é, de facto, uma questão de políticas públicas que este governo tem que rever, porque este não é o modelo virtuoso que nós desejamos. Carlos, voltando àquela previsão que o Isaltino estava a fazer, sobre se não tivermos cuidado, nomeadamente com o aparecimento de mais pobres, poderemos ter o regresso de barracas. Isso é uma realidade que pode acontecer em Cascais? Ora, ver, estamos a perspectivar. Sim. O que eu posso dizer, porque eu nesta crise tomei uma decisão logo no início, que foi não questionar. Quer dizer, não dá tempo para questionar. Ou nós agimos, ou então se nos pomos a questionar, era fundamental. é fundamental. Nesta matéria, o que tenho foi uma ação logo também desde o início, porque tive esta percepção que o
que o Isaltino estava a referir, de colocar o nosso sistema de fiscalização no terreno. Portanto, ou seja, quer para o aparecimento de barracas, quer para o aproveitamento de alguns que, de uma forma injusta, queriam aproveitar-se, pensavam que estávamos todos confinados e, portanto, agora era um conselho sem lei nem roca. E, portanto, isso atuámos rápido. Mas eu percebo aquilo que o Isaltino estava a dizer para chegar à questão das barracas. E, de facto, há esse problema, que agora vai ser acelerado. Felizmente, a bazuca, o PRR, foi ontem finalmente aprovado. Cascais concorre para, aliás, como todos nós, portanto, no âmbito da área metropolitana de Lisboa, para fazer construção, que no nosso caso nós temos um programa para cumprir a função social da habitação. Mas para cumprir a função social da habitação, não há, de facto, terreno para a poder construir. Vai-se colocar a questão que o Isaltino estava a dizer de rever Exatamente. Portanto, vai a ser Reserva Ecológica Nacional. Até porque nós em Cascais fizemos uma coisa que foi, no plano diretor municipal, contivemos os perímetros urbanos, portanto, ou seja, não deixar expandir a urbe para fora, portanto, ou seja, não ocupando de alcatrão e de betão os espaços naturais. Isso foi muito importante porque levou a que houvesse requalificação urbana, portanto, o mercado, não podendo ganhar percentagens que ganhava de 300%, 400% fora dos perímetros urbanos, porque estava contido, virou-se para dentro dos perímetros urbanos, continuava a ser um bom negócio, desde que a Câmara decidisse rápido, mas, portanto, não estou a ver onde é que se vai conseguir fazer tudo isso. Não é? E, portanto, aí vai-se criar... E já sensibilizaram o Governo para esta questão? Não, vamos ver. Primeiro temos como Primeiro-Ministro um ex-Presidente de Câmara Municipal de Lisboa, portanto, com larga experiência sobre esta matéria. Nenhum dos que está aqui, enfim, mas eu vou falar por mim para não ser... mas acredito que nenhum de nós tem alguma coisa a explicar ao Primeiro-Ministro sobre os problemas das autarquias. Porque ele conhece-as, sabe-as. O problema depois está numa outra coisa que eu sinto e que já foi aqui também mencionado e que penso que pode afetar o futuro de uma forma muito forte, que tem a ver com as tais que eu chamo os complexos ideológicos. Não é? Estamos a entrar numa espiral, tendo o Governo que ceder para conseguir ter depois orçamentos aprovados. É rendas acessíveis, que se prometem 6.000 casas, depois entrega-se 420. Mas isso já é do nosso colega. Já é do nosso colega. Não, mas como eu sou um inimigo destas coisas, acho que o Estado tem muitas funções, mas não é fazer isto, nunca é demais referir. E depois outras coisas preocupantes, que ainda hoje via na manchete Diário Notícias, que é não sei quantos pôr tabelas nas rendas. Quer dizer, isto é voltar ao Dr. Salazar nos anos 60. Nem é tabelas, isto vai correr mal. O que eu li é pôr tetos. Pois está bem o que eu estou a dizer, mas isto é voltar ao Dr. Salazar. Isto vai correr mal, naturalmente. Não é? Portanto, e depois porquê? Porque não se tomam medidas a esse nível que vocês estão todos aqui a referir. Como autarcas sentem isso no dia-a-dia. Eu acho que o novo futuro, há bocado, o que é o novo futuro? Acima de tudo, pragmatismo. E é o que este complexo ideológico não permite ter esse pragmatismo. Por outro lado, também é um momento em que temos que aproveitar as forças que já tínhamos e que foram reforçadas no trabalho em rede. E quando eu digo o trabalho em rede, é o trabalho dentro dos próprios municípios, mas também dentro, e aqui há pouco penso que foi o Basílio que falou, nas dificuldades com as estruturas centrais. Já não estamos a falar de governo, estamos a falar de estruturas centrais. Com os departamentos. Dos poderes, do poder central. E, portanto, tudo isto tem que ser altamente potenciado. E em muitos setores, e nós todos os dias lidamos com isso, em muitos setores a cultura não é essa. Portanto, a cultura é exatamente o oposto. Aliás, aqui nota-se uma diferença muito grande entre as câmaras, porque há câmaras que funcionam muito bem a esse nível e há outras que são de uma burocracia tremenda. Mas também depende, neste caso, com que setores do Estado Central estão a falar. Não é? Porque há setores que, de facto, têm mais capacidade e digamos, são mais facilitadores. Outros são mais necessitados e têm noção da necessidade que têm. Quer dizer, não é estar aqui agora com coisas, mas quer dizer, quando eu me disponho um município a apoiar, não é? E temos estado todos a apoiar forte. E depois, há estruturas do Estado Central que vêm colocar limitações de uma coisa que eles já nem sequer faziam de antes. Não é? Muito menos agora. Ainda vêm tentar criar-nos problemas a nós. Quer dizer,
não passa pela Alguma cabeça coisa está mal. de um careca como nós, quer dizer, ou seja, se alguma coisa está mal, não é? Portanto, mas de facto há que acreditar que vamos todos aprender muito com toda esta pandemia, mas não podemos entrar nem na questão do complexo ideológico, nem na questão corporativa, porque também é uma coisa que está também a ressuscitar com mais força ainda do que estava de antes. E, portanto, cada um defende a sua corporação, mesmo que essa defesa da corporação vá contra o interesse coletivo. O bem comum, sim, coletivo. Basílio Horta, no vosso caso também sentem urgência em rever a Reserva Ecológica Nacional e também a Reserva Agrícola, por causa da construção ou não? Ora bem, nós tivemos um PDM recentemente aprovado e nós temos aqui algumas condicionantes. Nós temos uma parte importante do nosso território que é, portanto, património da humanidade. E, portanto, nós temos um conjunto de submissões a regras que temos que respeitar. Agora, como o território é grande, são 320 km², há, efetivamente, possibilidade de ter terrenos para construção. Nós, nesta altura, estamos em fase final de negociação do nosso plano de habitação municipal com o IRU. É um investimento da ordem dos 130 milhões de euros e nós Quantos temos... fogos? Como? Quantos fogos? Olha, neste momento eu não tenho de cabeça quantos fogos são, mas e é difícil dizer-lhe isso, porque nós achamos que há fogos de diversa natureza. Nós, na Câmara, achamos que não é papel da Câmara estar a construir prédios e não queremos fazer isso. Portanto, nós queremos alugar prédios já feitos, queremos negociar com investidores que queiram fazer prédios para habitação, ou de renda condicionada, ou de renda acessível, e fazer o contrato durante um período determinado. Faz mais sentido se for Faz assim. mais sentido, e até por uma questão, é que os prédios que nós construímos, e temos vários, é uma despesa brutal anual. Quer dizer, e depois há os atrasos. São rendas baixíssimas. 5 euros, 4, e mesmo assim... E é difícil depois mas, não Camilo conseguir Lourenço, cobrar. e mesmo assim temos cerca de 2,5 milhões de rendas em atraso. Bom, que, obviamente que temos uma grande dificuldade, porque é uma questão social em muitos casos. Noutros não é, mas em muitos é. Portanto, a nossa habitação social vai ter vários aspectos. Quer dizer, nós neste momento estamos a comprar prédios, já não é prédios, foram 2 prédios feitos, que os bancos tinham abandonados, para a habitação. E compramos. Muitas vezes fazemos o direito de preferência em relação a certos andares, e temos já uma lista grande, em que podem ser para a habitação jovem, por exemplo. Bom, recuperámos um prédio completamente na parte antiga da vila para habitação jovem, um prédio, depois estamos a recuperar outro, enfim. Portanto, a habitação para nós era um problema sério, porque era uma lacuna da nossa atividade municipal, a habitação em Sintra. E, portanto, estamos a tentar recuperá-la agora através deste acordo com o IRU, que, aliás, é feito dentro da área metropolitana de Lisboa. É acompanhada... E o risco que o José Altino falava, de podermos ter mais barracos, voltarmos a ter barracos? Ora bem, o risco do Isaltino precisa de uma análise muito mais profunda, porque é o problema da pobreza em Portugal. É o problema da pobreza que já existia em Portugal e que agora, se não houver nenhuma mudança, vai-se acentuar. Mas o problema das câmaras aí é um problema, por muito boa vontade que tenhamos, limitado. Nós temos que olhar para o governo e perceber qual é a política económica do governo. Quer dizer, quando nós olhamos, e das duas uma, ou vamos começar a inverter o que tem vindo a acontecer até agora, ou criamos um seríssimo problema. Porque o PRR não é a varinha milagrosa que faz mudar tudo. Para que o PRR seja útil, é necessário haver uma política económica bem definida, em que o dinheiro seja bem aplicado. Por exemplo, quando nós olhamos para o PRR e vê logo o seguinte, vê, por exemplo, equipamento do Hospital de Sintra, está lá. Equipamento do Lisboa Oriental, está lá. Não devia estar. Isso é matéria do Orçamento de Estado. Portanto, se olha para o PRR como uma forma de substituir o Orçamento de Estado, como olha para a descentralização, como uma forma não de descentralizar poder, mas de descentralizar despesa, isso é erradíssimo. Erradíssimo. E vai continuar numa situação de falta de competitividade, portanto, a nível europeu e não só. Portanto, o grande problema que julgo eu que se tem de fazer, nós em Sintra, modestamente, o que é que estamos a fazer? Aquilo que achamos que devia ser feito a nível nacional. O que é que é? Primeiro, a industrialização. Nós temos, Camilo Lourenço, o setor da indústria, neste momento, em Portugal, é 18,9% do PIB. Aprega 25% das pessoas. Mas o que é isto?
já foi 25%, 26%, 30%. Quer dizer, isto não é possível. Quer dizer, nós podemos ter uma economia 100% ou quase baseada no turismo, por muito O importante seu que seja. conselho é aquele que talvez tenha mais representativa da indústria destes quatro. Nós temos, sim, nós temos uma indústria forte, não temos tantas grandes, e mesmo assim, mas não tantas grandes empresas, eventualmente como Oeiras, mas temos uma multiplicidade, temos mais de 50 mil empresas, muito pequenas e médias, e algumas grandes, fundamentalmente no setor farmacêutico, não é? Em que temos aí, que temos agora a Labtec, e isso é muito importante, porque temos agora a Faculdade de Medicina que se instala muito próximo, não é, do Tagus Park. É muito importante começarmos a falar num centro tecnológico, Claro. como nós já estamos a falar no Centro Tecnológico da Pedra. Fazer um cluster ali. Claro, o Centro Tecnológico da Pedra. Ali tem que haver um centro tecnológico que suporte a nossa indústria O farmacêutica. da pedra é interessante porque é um o Stone material City. onde o valor acrescentado é muito Claro, baixo. mas não imagina a dificuldade que tem sido. Não imagina, quer dizer, nós no 2020 já tivemos algum apoio, agora o PRR, tivemos agora com a Ministra da Coesão, vamos tentar que seja ajudado. Porque, Camilo Lourenço, a grande questão é esta, nós não podemos abandonar determinados princípios que, em minha opinião, enfim, vale o que vale, foram princípios muito saudáveis da economia portuguesa. Quer dizer, tudo o que nós temos a ver com a competitividade que temos na nossa indústria, tem que ver com o quê? Com a inovação, tem que ver com a ligação à universidade, tem que ver com a ligação aos centros tecnológicos. O que é que era do calçado sem o centro tecnológico? O que é que era da cortiça, Camilo Lourenço? Numa altura em que esteve quase parada com o centro tecnológico da cortiça, os bens alimentares. Hoje, os bens alimentares em Portugal exportam mais do que o vinho. Exportam 1,2 mil milhões. Portanto, quer dizer, ou seja, há aqui necessidade de um olhar sério, profundo, sobre o modelo da nossa economia e como é que nós o vamos desenvolver. É evidente que a transição digital é muito importante, claro que sim, mas nós temos de saber onde é que a aplicamos. E como é que a aplicamos? Esses slogans de não sei quê, porque de falar a gente já falou muito, agora está tudo por fazer, ou quase. Portanto, e a transição climática, a mesma coisa, há ali várias possibilidades de investimento. Agora temos que saber como é que lá chegamos. E depois, um último aspecto, que eu há bocadinho falei, o Carlos Carreiras agora também registou e aprofundou. E é verdade. Quer dizer, nós temos que olhar para a administração que temos e saber se a administração que temos é capaz de investir 16 mil milhões. Quer dizer, porque é um problema sério. Eu tenho Quer as dizer, melhores dúvidas. Está a ver, Camilo Lourenço, porque a grande questão é esta, quando sai da Câmara, quando nós temos problemas de sair da Câmara, quando respondem num mês, foi depressa. Foi depressa. Bom, há casos em que estamos há um ano à espera de resposta e com coisas importantes pendentes. Bom, podia estar a contar casos com câmara, não vale a pena. Ora bem, este modelo é um modelo que tem que ser visto. Quer dizer, fala-se muito na reforma do Estado. Eu acho que não há nenhuma reforma do Estado, há reformas no Estado. E nos licenciamentos, nos processos, tudo isto tem que ser objeto de uma atenção muito clara, não é? Porque ver vacas que voam é ótimo, é muito bonito. Agora, quando um processo de licenciamento demora, muitas vezes, e depois é a Câmara que é responsável. Porque tem que... Pois, porque o interface depois é Claro, a Câmara, porque não é? tem que respeitar. Bom, já agora, se me de- permite só um apontamento último, porque em relação à habitação, cá bocadinho, estava o Isaltino a falar, nós podemos ter um problema muito sério aqui, porque não sei se os colegas têm essa sensação. O custo da construção civil, o custo da obra está a crescer absolutamente astronomicamente. O preço do aço aumentou brutalmente, a madeira, faltam mão de obra, falta muita mão de obra na construção. Nós começamos a ter alguns e importantes, estamos a fazer a requalificação das escolas, as EB1s, estão todas requalificadas, foram cerca de 25 milhões. E agora estamos nas EB2, 3 e as secundárias. Fizemos um protocolo com o Governo das secundárias para investir 16 milhões. Nunca mais. Ainda não temos onde estão. Já tivemos que avançar 3,5 milhões sem receber nada. Agora, não podemos ter escolas onde chove lá dentro. Pois. Não é isso, não é possível. Portanto, Deixa-me ir ali a Exaltino. Exaltino, no seu caso não há problemas com burocracia. A Câmara de Oeiras, problemas de quê? de burocracia. A Câmara de Oeiras é conhecida por ser expedita nas autorizações e nas licenças que concede. Portanto, isto não é um problema para vocês. Não, é um problema. A burocracia é um problema para todos. Ou seja, no relacionamento com a Administração Central. Não, com certeza, quer dizer, há burocracias, hoje há... Vamos lá ver. A partir da burocracia podemos falar de tudo aquilo que o Basílio referiu. Isto é, a administração... Portugal é um país centralizado e centralizador.
Eu sei que o Camilo é contra a regionalização. Não, a regionalização sim, agora descentralização não sou nada. Então vá. Então é diferentes, assim. tem toda a razão. Então é assim. Portugal é um país centralizado e centralizador. Tudo acontece a partir de Lisboa. Napoleónico 100%. E, portanto, os portugueses são tratados como bebés. Fora de 30 km de Lisboa é província. Não é? E, portanto, o que é que acontece? Ao longo dos anos, deste poder democrático, não é? Os governos sucessivos andaram a pescar à linha junto das câmaras municipais. Numa primeira fase era queres a escola secundária, queres o centro de saúde, tens de dar o terreno. E as câmaras municipais, claro, queriam o centro de saúde, queriam a escola secundária, davam o terreno. Partia-se do princípio que os terrenos não valiam dinheiro, mas as câmaras têm que pagar o terreno. Bom, mas depois isto é uma escalada. A seguir, queres o centro de saúde? Espera, nós podemos pôr os médicos e os enfermeiros, mas vocês têm que fazer o centro de saúde. E eis que, senão como, muito antes da pandemia, as câmaras municipais já faziam centros de saúde, esquadras de polícia, tudo isso, quartéis de bombeiros, etc. Exatamente. Ou seja, o poder central, ao longo dos anos, foi parasitando o poder local, cada vez mais. Mas, curiosamente, o poder local também se foi armando do ponto de vista logístico. Ora bem, e o Estado, curiosamente, foi-se desarmando. Foi-se desarmando. Quer dizer, as próprias Forças Armadas hoje têm uma capacidade logística limitadíssima. Porque quando foi da pandemia, que falava-se na desinfecção, na altura a desinfecção era importante, dizia-se que as Forças Armadas iam fazer a desinfecção, aí o Eiras, se não fosse a Câmara desinfectar, não havia desinfecção nenhuma. Bom, e, portanto, o que é que acontece? Hoje, a pandemia veio trazer ao de cima o seguinte: aquilo que já havia de trás, os municípios a substituírem-se ao Estado, e aqui põe-se um problema de princípio e um problema moral, ético-moral, se quiserem. De princípio, isto é, o Estado deve cumprir a lei, deve cumprir com as suas obrigações, mas o Estado não cumpre. E então os presidentes de Câmara, os autarcas, são confrontados na rua, não é, pela sua comunidade. Mas então o centro de saúde, porquê é que não há centro de saúde? Porquê é que não há escola? Porquê é que não há isto? Porquê é que não há esquadra da polícia? Porquê é que os polícias não têm carros? Nós, ultimamente, eu só nos últimos 2 anos, ofereci 30 carros à Polícia de Segurança Pública. Por isso a Polícia de Segurança Pública agora não tem argumento para me dizer que não vai para a praia, que não sei o quê, ou se um cidadão telefona à polícia, não podem dizer, não temos carro, não sei o que mais e tal, está a ver? Realmente, o município perde financeiramente, o Estado ganha financeiramente, mas o cidadão beneficia. Bom, e portanto esta pandemia veio demonstrar o seguinte, e não quero mais enfatizá-lo, se não fossem as câmaras municipais, se não fossem os municípios, tinha sido um desastre. Por exemplo, eu tenho os números, o Eiras já investiu 12 milhões e 600 mil euros. Tenho a certeza que Cascais investiu mais. Mas o Eiras investiu 12 milhões e 600 mil euros. Servimos 500 mil refeições a todos os profissionais de saúde, polícias, forças de segurança, enfim, a toda a gente, às chamadas profissões essenciais, quarentena em hotéis, reservámos hotéis, ventiladores, equipamentos, enfim, tudo aquilo que era necessário, centros de vacinação, enfermeiros, portanto, já vai neste montante. Se não fosse isso, tinha sido um problema. Ora bem, mas agora vamos passar então, decorrente da pandemia, o que é que vai acontecer? Os ricos vão ser cada vez mais ricos. Quem é rico vai enriquecer. Os pobres vão ser cada vez mais pobres e há uma classe média que vai ficar mais pobre. Ora bem, por exemplo, isto é paradoxal. No meu município, a Câmara Municipal vai ter um impacto na ordem dos 12 milhões de euros de quebra de receita. 12 milhões. A que se juntam 12 milhões, que já gastaram na pandemia, dá 24, não é? Pode parecer que isto afeta muito. É insignificante. Porque o tecido empresarial do Eiras, aí está, quem perde são as pequenas e médias empresas. Sim. Mas como o grosso da receita do município é gerado pelas grandes empresas, e como são tecnológicas, essas, durante a pandemia, aumentaram o seu volume de negócios. Ora bem, o que significa que as receitas do município não vão sofrer, estão ali por outras razões, ali é o IMT, no caso de Eiras é a derrama, IRS, etc. Para se ter uma ideia do peso e da diferença entre municípios, em Eiras geram-se neste momento 26 mil milhões de volume de negócios. 26 mil milhões? 26 mil milhões por ano. 12 mil em Sintra, 12 mil milhões. Em Cascais, 7 mil milhões. Em Mafra, 2 mil milhões. Sabe quanto é que gera o turismo nacional? Todo o turismo, volume de negócios, todo o turismo nacional? 18 mil milhões. Menos 7 mil milhões do que o que é gerado
neste cantinho ali de Oeiras, em 47 km². Ora bem, aparentemente, tudo isto parece então que está a correr bem, que há um município rico, etc. Mas não. Destes 12 milhões de euros, e o que acontece em Oeiras acontece com certeza nos outros municípios, destes 12, sobretudo na área metropolitana, destes 12 milhões de euros, uma parte significativa vai para cobrir salários de gente que ficou desempregada, medicamentos, apoio à renda, apoio ao pagamento da eletricidade, apoio da água, disto e daquilo, porque as famílias ficaram desempregadas, deixaram de ter capacidade para pagar a renda da casa, outros a amortização, há despejos todos os dias e essas pessoas vão bater à porta da Câmara. O que significa que, de duas uma, ou se criam condições para a habitação, ou então, de facto, vamos ter outra vez o caos na área metropolitana de Lisboa. Uma nota. Nós tivemos um primeiro-ministro verdadeiramente social-democrata. Hoje que se fala, começa-se a falar em ideologia outra vez, que foi o Cavaco Silva. O Cavaco Silva fez o primeiro programa de habitação deste país, o chamado PER, que se esgotou por volta de 2003. Passaram-se estes anos todos e, finalmente, o Dr. António Costa, talvez mais por ter sido Presidente da Câmara de Lisboa do que socialista, apareceu agora com um programa de habitação sério, os tais 26 mil apartamentos. E aqui, ainda bem que há estas mesas redondas, aqui é que, se vê, é que vem ao de cima algo. Vejam bem, eu digo aqui ideologicamente, nós os quatro estamos na mesma posição. Ser socialista ou ser social, os socialistas hoje são todos sociais-democratas, eu sempre fui social-democrata, portanto, eu julgo que ideologicamente em nós os quatro nada nos separa, muito francamente. Agora, reparem, há aqui uma divergência minha aqui com o Dr. Basílio Guarda, que é a seguinte: em Portugal, o parque público de habitação são 2%. A Espanha, que é aqui ao lado, tem 12%. A França tem 30%. A Holanda tem 45%. Os países nórdicos, na ordem dos 30 e tal %. É claro que isso decorre da Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, foi feito recuperar, tudo bem. Mas estamos a falar de países ricos. Em Portugal, temos 2% de parque público de habitação. E temos 74% das famílias portuguesas proprietárias. Com casa própria. Proprietárias. Depois temos 20 e pouco de arrendamento. Ora bem, não é, na minha opinião, há dias ouvi a doutora Manuela Ferreira Leite, que fiquei surpreendido na televisão, a dizer: o problema da habitação são os promotores privados que têm que resolver. Mentira. Os promotores privados resolvem o problema para quem tem dinheiro. Não há concorrência entre as casas para os pobres, para as famílias da classe média baixa ou aqueles que têm dinheiro para comprar. Portanto, eu divirjo aqui do Basílio Horta. E, curiosamente, fiquei muito satisfeito com o ministro Pedro Nuno Santos, que na segunda-feira passada, ou na sexta, fez uma coisa, na apresentação do PRR na área da habitação, disse isto, que eu fiquei encantado de ver um ministro socialista dizer isto. O governo deve financiar. E as câmaras municipais devem construir as casas porque elas é que sabem onde são as necessidades. Mas porquê que diverge do Basílio quando diz que, não, em vez de construir, deviam arrendar por sempre que já está feito? Eu vou explicar. O Oeiras, por exemplo, há uma divergência brutal. E eu vou dizer qual é. Nós temos, por exemplo, neste momento um contrato de 103 milhões de euros para fazer 500 casas. Estão os projetos prontos, arranca tudo ao fim do ano. Estamos a preparar um outro 300 milhões para 1.500 casas de renda acessível. Mas a habitação social, esses tais 100 milhões, que são 500 casas, são para famílias que vão pagar uma renda, como disse o Basílio, entre os 4 euros e os 380, mais ou menos. Sim. Varia em função do rendimento. A renda acessível, não. A renda acessível é fixada uma renda de 400, 500 ou 600 euros por apartamento, e é isso que vão pagar. O que é que acontece? Não é comprar prédios que se resolve o problema. Não se resolve o problema assim. Por uma razão muito simples. Pode-se comprar um prédio ou outro, e isso dá para a renda acessível. Não dá para a renda social. Porque se o preço ultrapassar os custos controlados, já não há hipótese de fazer renda social. E neste momento, se se quer resolver o problema, não há outra hipótese. Se se quer resolver o problema das famílias, tem que ser a Câmara Municipal a construir essas casas. Não é requalificar, nós também requalificamos. Os centros históricos de Oeiras, Passo de Arcos, Carrachino, não sei o quê, temos habitação jovem. Esta semana vou entregar 30 casas a jovens. Não é? Mas vão pagar rendas de 200, 300, 400 euros. É uma renda acessível, uma renda social. O Partido Comunista, por exemplo, tem uma posição de princípio.
As câmaras municipais não têm que fazer casas. Quem tem que as fazer é o Estado. E porquê? Porque as casas de renda social, a diferença entre renda social e renda técnica é suportada pela Câmara Municipal. Se uma família paga 4 euros e a renda técnica é 380, não é? A diferença é a Câmara Municipal que paga. Agora, eu também conheço uma Câmara que compra prédios noutros municípios. Uma Câmara aqui da área metropolitana. Compra prédios noutros municípios para realojar famílias, eu não digo o nome. Compra prédios outros para realojar. Eu acho isso erradíssimo. É erradíssimo. E, portanto, o problema da habitação Mas esse social... município também não tem terreno. Eu termino já. O problema da habitação É social... verdade, mas já lá O vamos. problema da habitação social pura e dura para famílias pobres, tem que ser as câmaras municipais a construir e pô-las à disposição. Já percebi a suposição de princípio, já Posso me tiro só ali, dizer deixa uma só coisa? ouvir aqui o Basílio. Eu desviro-vos completamente esta ideia, completamente. Só para dar uma ideia, é o seguinte. Nós estamos agora o hospital, o nosso hospital. Há 5 anos que estamos a tentar fazer o hospital. Se fosse privado, já estava feito. Pois. Já estava a funcionar, como a CUF. Pois é. Esse é o problema. Se vamos fazer os prédios, nem daqui a 50 anos, Os quê? temos Os quê? se vamos fazer os imóveis e construí-los. Mas não é só isso, depois é a questão da gestão do. Aí não há da gestão burocracia, aí não há imobiliária. burocracia. Não há Os prédios fazem-se burocracia. rapidamente, haja dinheiro. Desculpa, não é bem assim. Mas Não, depois é a não é questão bem da- assim. Não é só o construir, é a Não é questão da só gestão. construir, é depois mantê-los. Porque o problema da renda social, Câmara mantém o um problema parque da de renda 4.000 social, o apartamentos. problema da renda social já está neste momento a subsidiá-la. Quando está a receber 4 euros e está a pagar de conservação do prédio 10 ou 12, já está a subsidiar. Pode perfeitamente pedir a um construtor que construa e depois tem uma renda e o excesso negocia com ele e paga-lhe. Quer dizer, não tem é que estar a responsabilidade de ter a construir e ter um parque habitacional enorme que tem que gerir e para o futuro tem uma despesa brutal que deixa os seus Mas não há sucessores. outra hipótese. Já lá Eu voltamos. acho que não. Deixa-me ir ali ao Helder. Helder, Eu acho e que este não. problema em Mafra vai-se colocar? Bom, nós em Mafra, felizmente, não temos barracas, mas começamos a ter umas novas barracas do século XXI, pós-pandemia. E o que são? São aquelas mobilhomes que as famílias com, Que é mobilhomes? com posses São o quê? mobilhomes, Relotes? São relotes, Já vamos aí, já vamos aí. são aquelas casas. são as casas com rodas que Sim, se estou a põem ver. nos parques de campismo e que de repente comecei a ver que apareceram tipo cogumelos em terrenos que não tinham absolutamente nada, que não Agrícolas. davam entrada, não deram entrada de nenhum processo na Câmara, porque as empresas que as vendem anunciam publicamente que estão dispensadas de qualquer tipo de licenciamento. Eu neste momento tenho um problema porque tenho uma vintena de casos destes que são as novas barracas do século XXI, porque felizmente nós em Mafra não tenho nenhuma barraca também. E há a Câmara está a atuar nesses casos? Estamos a atuar, inclusive há uma orientação da CCDR relativamente a este tipo de licenciamento, porque qualquer uma destas casas, seja feita em alvenaria, seja feita em plástico, seja feita em madeira, carece sempre do mesmo tipo de licenciamento. Isto deve ser também uma informação que nós temos que passar para os nossos municípios e E para o os tempo de promotores. licenciamento na Câmara de Mafra, por aquilo que eu sei, não é grande. Não, nós estamos a licenciar um mês e meio, Portanto, não há nas razão coisas nenhuma para as normais. pessoas estarem a fazer isso. Nas coisas normais. No que diz Não, o respeito... problema é que estão a pôr é reserva, Não. é rede natura. Não, o que É- põem, como diz o Carlos e bem, põem em locais que o PDM não autoriza. E Mas depois isso é leva-nos ilegal, é perfeitamente ilegal. ilegal e neste momento já estou a fazer remoção de casas destas de pessoas que se mudaram de outros municípios para lá, não para uma habitação legalizada, mas para uma situação destas. Portanto, é uma nova realidade que, entretanto, num concelho que tem cerca de 300 km quadrados e cerca de 100 mil habitantes atualmente, nós temos espaço. Aquilo que dizia há pouco o Carlos e o Isaltino, nós felizmente temos espaço, temos um PDM recente, 2015, estamos a revê-lo já por força de lei, mas temos ainda espaço suficiente para poder ampliar. Nós neste momento também, em termos do PRR, acompanha o que disseram os meus colegas, nós neste momento vamos apostar muito, eu concordo com o Isaltino e concordo também com o Basílio. Nós estamos a apostar no modelo misto. Apareceram já promotores que querem construir e que nós vamos arrendar e nós vamos também, concorrendo ao PRR, através também do modelo do IRU, que já está aprovado o nosso plano, vamos nós fazer também alguma habitação. Dá para Não perceber- habitação... Dá do- para perceber quem é que funciona melhor.
Dá para fazer comparação até. Eu acho que os Temos dois modelos têm a virtude, porque eu revejo-me naquilo que dizia o Basílio, do ponto de vista de iniciativa privada, mas não me deixo de rever no que dizia o Isaltino, que é, há políticas públicas que nós não podemos deixar nos privados. E eu acompanho os dois, não é para ser simpático, mas estou a jogar nos dois tabuleiros. Dizer também que Não tem nada a ver. não tendo barracas no meu município, eu também não quero candidatar-me ao PRR e dispenso as minhas verbas para os meus colegas que precisem para que as possam utilizar para erradicar as barracas. Concretamente, municípios que não estão aqui presentes, que têm grande necessidade, vou lembrar a Amadora, mas há outros também da Margem Sul e mesmo mais próximo de Lisboa Norte, que precisam, e eu não vou aceder a esses fundos, eu vou estritamente àquilo que é necessário, eu quero fazer 250 fogos para habitação jovem a preços controlados e só quero fazer 50 fogos porque eu não vou importar gente de outros concelhos que eles estão bem onde estão. Portanto, eu tenho o concelho organizado e não quero que o meu concelho seja um concelho de destino de outra gente que vem de concelhos vizinhos. Portanto, cada um que resolva a sua parte, eu serei solidário naquilo que me diz respeito. E terei mais 250 fogos também para arrendamentos a custos controlados através da iniciativa privada que a Câmara fará esse diferencial entre o custo do privado e aquilo que seja o valor que a família possa Deixe-me só ouvir o Carlos, depois já vou assim. a família possa comparticipar. Portanto, dizer, temos espaço, temos novas barracas mobilhomes e estamos medianamente com um horizonte não muito amplo no que diz respeito à construção agora de PRR, porque felizmente não precisamos. Carlos, e em Cascais, qual é o melhor modelo? É ser a Câmara a construir ou a Câmara... Essa resposta é simples. A Contratualizar. questão aí é o custo financeiro. Não é? Porque se eu puder não ter burocracia de que as coisas sejam mais ágeis, é obviamente que deve ser a Câmara a fazê-lo. Se tiver uma carga de burocracia, vou passar para o privado e aí a diferença da renda que eu depois vou pagar basicamente é a mesma coisa que uma taxa de juro que paga ao banco. Agora, o que eu acho que decorreu deste debate é que já perceberam que não estão presentes 4 presidentes de Câmara. É verdade. Estão presentes... Aliás, tenho que dizer que tenho que dar os parabéns à organização, porque é a primeira vez que eu vejo 4 autarcas de... Está presente 30% do PIB por Epá, ora bem, quer dizer, isto é uma pena não se fazer mais vezes, porque, como já repararam aqui, apesar de diferenças ideológicas, há soluções em que toda a gente está de acordo. É isto que a gente precisava em Portugal, pôr as pessoas a discutir e depois ter planos concretos. Eu ia mais longe, não são 4 presidentes de Câmara, são 4 diretores de manicómios. Porque, de facto, quer dizer, isto não passa... Não fui eu que disse. Não, mas não é isso, mas não passa isto para a população. A população não faz ideia, de facto, deste emaranhado, desta loucura toda, que obviamente com uma pandemia em cima só vai complicar, quer dizer, ainda tornou o manicômio ainda maior, não é? Pronto. Porque, de facto... eu queria introduzir Mas o aqui, cara estava por a dizer que faltam aqui, estão aqui 4, mas faltam outras... Não, estou a dizer que não são 4 presidentes de Câmara, são 4 diretores de manicômio. Quer dizer, porque o que a gente tem que fazer durante o tempo normal é gerir um manicômio, quer dizer, porque até ao ponto em que nós vamos precisar da especialidade do próprio manicômio, não é? Portanto, eu já estive mais longe do que isso, não é? Portanto, já estou cada vez mais perto. Mas eu não introduzi aqui uma outra situação, que não quero com isto abrir mais uma coisa, mas cuidado com os dados que estão a ser usados. Não há coordenação de dados, não há consistência nos dados. E quando esses dados, e isto tem muito a ver, por via do local onde estamos, neste caso a Associação Empresarial do Concelho de Cascais, quando se tomam medidas que de uma forma indireta os dados são muito importantes, se os dados não estão corretos... As decisões depois... Vou só dar um exemplo. Nós, neste momento, qual é a população de Cascais? Eu não sei. Porque numas bases de dados são acima de 230 mil, noutra base de dados que conta, por exemplo, para a incidência por 100 mil habitantes, o cálculo do RT, enfim, todas essas coisas que agora estão muito na moda, são 213 mil. Ora, não é diferente dividir, portanto, ter o denominador 213 mil ou ter o denominador 235 mil. Depois recebo agora a estatística dos eleitores. Quantos eleitores é que são? Não bate certo nem com um nem com o outro.
É completamente diferente. Quer dizer, e quando se tomam decisões com base nestes dados que são, enfim, é mais um fator que entra no complicómetro, é preciso termos muito cuidado com isto. Portanto, isto de facto, há muitos problemas que estão agora evidentes, que na verdade já existiram e o poder político não teve capacidade para os resolver. Foi empurrando com a barriga, são ciclos de 4 anos e, portanto, vai empurrando com a barriga. A grande diferença que vai haver daqui para o futuro é que não há nenhum responsável político, e aqui vou desde o Primeiro-Ministro ao Presidente de Câmara, que pode continuar a empurrar com a barriga. As pessoas vão estar muito mais exigentes, vão estar muito mais necessitadas das respostas e, portanto, há problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Sim. E isso leva a que a parte burocrática, a parte de legislação, há pouco estava a ouvir, é assim, se algum cidadão cometer alguma ilegalidade, por exemplo, do género daquela que o Hélder estava a dizer, de construir ilegalmente, todos nós sabemos a dificuldade que é e o tempo que demora para eu conseguir tirá-lo de lá, deitar abaixo. É quase impossível. A lei é permissiva para o infrator. Defende mais o infrator do que aquele que cumpre. Portanto, tudo isto levaria a haver uma reflexão muito profunda, sem o tal complexo cooperativo, nem o complexo ideológico, e eu acho que isso, acima de tudo, e não estou a puxar agora à minha brasa, à minha sardinha ou à minha corporação, não é? Mas de facto os presidentes de Câmara hoje estão subaproveitados no contributo que podem dar para o país em termos de um Não tenho modelo dúvida. de Não tenho desenvolvimento. dúvida nenhuma. Aliás, a pandemia acabou por mostrar isso. E como já foi referido aqui por qualquer um de vocês, se não fossem as autarquias, isto tinha sido uma desgraça. Eu acho que as autarquias fizeram um trabalho muito interessante aí. Basílio Duarte, há bocado queria só acrescentar uma Era coisa. só uma não é? pequena coisa. Já agora respondi aqui a uma coisa que o Carlos Carreiras disse. Esta gestão do manicômio. Tem alguma razão, mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu, quase 40 anos de vida pública, fui praticamente tudo o que um político pode ser. Nunca tive uma função que me desse tanto prazer fazer como esta. Presidente da Câmara. Não, nunca Pela tive. proximidade às Nunca, pessoas. proximidade, pela resolução, para a pessoa ver na cara dos municípios aquilo que nós fizemos mal. E também aquilo que fizemos bem. Mas é mais normal aquilo que fizemos mal, não é? Porque eles queixam-se muito. Bom, mas enfim, mas é normal. Agora, é realmente uma função fantástica, eu tenho que confessar. O segundo ponto, em termos que disse o Carlos Carreiras, que os dados, é verdade, quer dizer, nós em Sintra, infelizmente, temos um dado bem apurado. Nós temos neste momento inscritos no Serviço de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, 447 mil pessoas. É uma loucura. Porque como temos 45 mil imigrantes, quer dizer, e temos mais, mas temos 45 mil imigrantes registados, somos o concelho com o maior número de imigrantes. Temos uma pressão sobre a saúde, uma coisa brutal, que motivou, aliás, uma carta que escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro, porque é uma coisa absolutamente que nós não podemos aceitar. Nós estamos a fazer os centros de saúde novos e há filas de gente ao redor dos centros de saúde que muitas vezes não estavam nos antigos, porque falta recursos humanos. Faltam médicos, faltam os enfermeiros. Não é possível. É um grande desconforto. E isso nota-se nós na fazermos vacinação, por exemplo. como? Nota-se na vacinação. E nota-se na vacinação, por acaso, nota-se na vacinação, mas aí tínhamos que optar. Nós não podemos, num centro de saúde, vacinar 2.000 pessoas e não haver filas. Nem milagre, quer dizer, Não, mas digo, nem milagre. nota-se a pressão dos Nota-se a imigrantes. pressão, é evidente que sim, que é uma Sim. coisa enorme. Nós, enfim, temos, neste momento, com as duas vacinas, até domingo, nós tínhamos 120 mil pessoas com as duas vacinas. Com a primeira estamos a aproximar-nos das 200 mil. Bom, a 280 mil será aquilo que... Bom, mas, portanto, enfim, é uma situação que temos que ver. Agora, há uma coisa que o Hélder disse, que necessita de, se me permite, alguma, não digo correção, mas algum pensamento mais forte. O Hélder diz que, para efeitos de funções sociais, a Câmara tem que construir. Então, os privados não podem exercer funções sociais? Mas o que é isso? Então, os privados não podem exercer funções sociais? É só o Estado que exerce funções sociais? Então, quando eu negocio que um hospital seja dado a um privado com muito mais, às vezes, estamos a fazer mal. O privado não está a exercer uma função social? Quer dizer, então, não, se nós... O Hospital de Cascais é um exemplo. Quer dizer, então, se nós dermos a um privado construir uma casa de renda social, fazemos as contas, temos é que fazer um bom negócio com ele. O Estado não pode fazer maus negócios. Isso é outra questão.
Isso tem que fazer bons negócios, porque os privados estão normalmente bem assessorados. E não. Agora, no momento em que fazemos um bom negócio, posso perfeitamente chegar a um construtor, faça-me aqui este prédio, são 7, são 8, são 9 milhões de euros, a renda é tanto, o seu rendimento é tanto, você precisa de um rendimento X mais Y, e negocio o Y e dou-lhe. Então isto não é função social. É por isso que eu gosto Quer muito de dizer, autarquias. É que depois aqui não há complexos ideológicos, está a ver? Eu, neste aspecto, estou mais próximo do Basílio Horta do que eu sou um democrata do cristão. Isaltino. Vamos lá ver, eu sou um democrata cristão, não haja dúvidas sobre isso. A diferença é o Y. Portanto, agora o que há exatamente. é uma grande É a taxa de proximidade. juros. Eu sempre fui e continuo a ser. António, deixa-me só perguntar como é que estamos de tempo. Estamos bem? Ainda há... É? Ai, que bom, temos aqui ainda muitas coisas para O ver. problema começa a ser a bexiga. Isaltino, agora vamos para a parte estritamente económica. Não, mas agora tenho que responder aqui uma Então questão. vamos lá, isto, vamos lá. Não é uma questão de preconceito ideológico, é um problema de eficácia. Isso é outra É coisa. que discurso... Mas isso varia com as câmaras, Isaltino. Não, Eu percebo o que está a não. dizer, O mas problema, varia com as câmaras. o problema da habitação é um assunto muito sério. Há 3 câmaras em Portugal que têm uma experiência... 4, juntando o Porto. É Lisboa, Cascais, Oeiras e Porto. São as 4 câmaras municipais que Lisboa, têm mais... Cascais, Eu explico. Oeiras, Cascais, Lisboa e Porto. Ok. São as 4 câmaras que têm mais experiência em termos de realojamento de famílias que viviam em bairros de barracas, porque foram os municípios que acabaram com as barracas. Bom, ora bem, o que é que acontece? E em grande escala, quer dizer, estamos a falar em euros, foram 6.000 casas que foram construídas. Portanto, a questão aqui não é preconceito ideológico ou está de acordo com esta coquela, é um problema de eficácia. Eu posso dizer, eu vou aos privados e os privados constroem casas. Pois, e daqui a 5 anos não estou à espera que os privados façam casas. Porque é óbvio que os privados não podem perder dinheiro. Pronto, nenhum privado investe em habitação social. Mas Há aqui não uma tem grande que perder confusão. dinheiro. Camilo, há aqui uma grande confusão. Há 3 tipos de casas. Há a habitação social pura e dura, que não há nenhum privado que faça, porque o preço está definido pelo governo e, portanto, não há qualquer hipótese. O próprio terreno não pode ser contado, tem que ser praticamente dado pela Câmara Municipal e só por isso, se fosse em Freixo de Espada à Cinta, talvez valesse sempre que o terreno é barato. Mas em Oeiras, se nós fôssemos imputar ao preço o valor do terreno, já saía fora dos custos controlados. Portanto, a habitação social pura e dura é para quem? Para pobres. Pessoas que vivem no limiar da pobreza. Pobres. E que são rendas, como já dissemos aqui, dos 4 euros aos 380, em função do rendimento. Depois há as casas de renda acessível. Aí sim, o que o Basílio do Horta diz pode-se aplicar. E eu também estou de acordo. Nas casas de renda acessível, também é definido pelo Governo a renda e o valor final da casa. E aí os privados, naturalmente, que podem intervir. Mas não tenhamos ilusões. Não vai ser aqui na área metropolitana de Lisboa. Aliás, olhem para a experiência de Lisboa e vejam já o que é que já aconteceu. Quer dizer, portanto, eu também acho que os privados têm que fazer casas. E quem faz as casas são os privados. O negócio imobiliário dos privados, não é dos municípios. Os municípios não estão... Aqui não há questão ideológica nenhuma. A ideologia está, por exemplo, quando o Partido Comunista diz assim: eu não faço uma Câmara liderada por um autarca comunista, diz assim: não, nós não fazemos casas para os pobres. Isso é uma estupidez. Não, quem tem que fazer é o Governo. Eu sei, mas isso é uma estupidez. As Pronto, câmaras é têm assim essa que eles dizem. responsabilidade. Ora bem, num município que tem uma ideologia social-democrata, tem que defender os pobres. Logo, tem que fazer casas para os pobres. É a Câmara Municipal que tem que fazer. A renda acessível, muito bem. Se houver privados que estejam interessados em fazer, eu também estou a negociar a construção de 300 casas com um privado ali em Mares. Eu tenho um desafio, como qualquer um destes senhores se vai recandidatar. Daqui a 4 anos fazemos uma novo auditoria, encontro. exatamente, para ver assim, qual é que foi o modelo que funcionou melhor. Camilo, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Em Sintra nós não temos barracas. E já não tínhamos quando eu cheguei. Portanto, não é mérito meu. Claro. Sim, foi um Nós dos já não conselhos tínhamos. que melhor Não temos resolveu barracas essa em questão. Sintra. Agora, temos centenas de apartamentos. Eu sei o que é a Câmara ter imóveis. Temos centenas de apartamentos. A Câmara de Dores tem milhares. É uma coisa Nós brutal. temos 5 mil. Agora está bem, mas nós temos muito mais do que isso. Porque temos muito mais gente e muito mais pobres, infelizmente. Eu acho que a defesa dos pobres é a primeira saúde e segunda solidariedade, é evidente. Primeiro a habitação. Eu acho que primeiro a saúde. Porque se não tiver saúde, pode dar a habitação que quiser, as pessoas são infelizes. Bom, Isaltino, Agora, deixe-me só terminar um ponto. Agora, o problema volta a ser este. Não é o problema de defender os pobres ser a Câmara a fazer. Pelo amor de Deus. A Câmara pode muito mais defender os pobres se for outra entidade a fazer. Os nossos apartamentos, nós gastamos
milhões a repará-los, que podiam ser utilizados noutras coisas. E são apartamentos datados, onde as pessoas não vivem bem, como os novos apartamentos que estão construídos, Aliás, portanto, eu suspeito que há câmaras diferença até que muito grande. faria Temos mais uma sentido. divergência total nesta Aí matéria. temos ó, completamente. Já percebi, já Não, mas percebi. Completamente. Agora, há uma coisa... Não, mas se me permite. Mas é nós, interessante na defesa termos aqui dos modelos pobres, diferentes, na defesa porque dos isso pobres, são modelos diferentes, isso estamos a falar de coisas pois, diferentes. é, coisas diferentes. Na defesa dos pobres, é isso nós aí... Mas, Bom, aí não damos permitam-me lições, só, mas também nós permitam-me só recebemos. uma Eu não nota. queria ficar só para Não, a quer educação. dizer, não, mas só uma nota. O problema é este. É óbvio que a habitação social é preciso recuperar os prédios no exterior, é preciso recuperar os apartamentos no interior, é preciso manter os arranjos exteriores, é preciso isso tudo. Mas se for habitação privada é a mesma coisa. Não. Porque se o privado, se a Câmara tiver a pagar uma renda, tem que imputar esses custos, não deixam de ser imputados os custos na renda que se vai pagar. Só com uma diferença, é que se for o município a construir para os pobres, é eficaz. Caso contrário, vivem 10, 15 ou 20 no mesmo apartamento com 2 ou 3 assoalhadas. Bem, vamos tentar passar para outra área. E porquê? Porque eu noto, não só pelo estudo que vi ali, mas também por outras câmaras com quem às vezes falo, noto que as empresas e as pessoas estão muito mais exigentes agora com os apoios. Indo para a questão da economia das empresas, vocês em Oeiras têm menos pressão a esse nível porque as empresas estão a funcionar bem, nomeadamente estas grandes empresas. Bom, qual é a pressão? Naturalmente é exclusivamente de pequenas e médias empresas. E São restauração. mesmo- exatamente, Sim. a restauração, o retalho. Ok. Por exemplo, no caso digamos, dos géneros, mercearias, etc., não temos isso. Havia, por exemplo, o problema dos táxis que passaram uma fase difícil e agora, por exemplo, com a história do centro de vacinação, nós criámos a possibilidade dos Já táxis. têm negócio. Dos táxis e, portanto, já estão todos ocupados, de maneira que, de alguma forma, é um alento para todos eles, não é? Portanto, eu julgo que, realmente, pequenas empresas de prestação de serviços às empresas, não é? Às empresas maiores, são aquelas que, efetivamente, estão a sofrer. E o comércio, vamos lá ver o comércio de talho postuário, por exemplo, eu não tenho dúvidas que, por exemplo, a zona de Algés, nós temos, o Oeiras tem uma enfim, como com outros conselhos. Sim, mas, quer dizer, Algés tem muito comércio local. o Oeiras tem, exatamente. Algés, o maior comércio local em Oeiras é em Algés. Sim, lojas. Ora bem, é natural que todos aqueles comerciantes, onde há muita sapataria, muito vestuário pronto a vestir, etc., naturalmente que essa gente sente-se muito. Quer dizer, e é indiscutível que qualquer apoio, naturalmente com vários apoios que o município deu, mas que não se traduziram em grande... Por exemplo, quem é concessionário da Câmara? A Câmara isentou toda a gente de pagar rendas até ao fim deste ano. Não é? Mas nem todos os privados baixaram as rendas aos seus inquilinos, não é? E, portanto, há comerciantes que realmente não estão a gerar receita, mas têm a despesa, não é? E, portanto, eu julgo que esse tipo... Mas o problema é mais limitado. É mais limitado. Sobretudo Aliás, nas mesmo ao zonas. nível, é mais limitado e mesmo ao nível do emprego. Houve algum crescimento do desemprego, naturalmente, mas eu julgo que Cascais e Oeiras andaram sempre assim muito... neste momento nós estamos com 5,5% ou 6% de desemprego, mas devo dizer que é alguma frustração para os presidentes de Câmara, porque nós criámos uma plataforma de emprego no Conselho. E aquilo que verificamos, ali o Hélder não quer gente que vá de outros lados para lá, mas vai ter que aguentar, porque é óbvio que a área metropolitana, à medida que as rendas e os valores dos imóveis As pessoas sobem em vão para Oeiras, lá. Cascais e Lisboa, naturalmente há gente que vende em Lisboa e vai comprar em Mafra. Portanto, isso vai ter que ter lá essa gente. Portanto, quer queira, quer não. É a dinâmica, não é? Mas o problema é que, por exemplo, ao nível do emprego, eu ainda há pouco tempo abri um supermercado da Auchan, 180 trabalhadores. E eu chego lá e pergunto, então vá lá, quantos é que são de Oeiras? 3. Pois, o resto vem de fora. Quer dizer, mas em todas as grandes superfícies comerciais de Oeiras, 97% dos empregados não residem em Oeiras. Quer dizer, e o que é que se verifica? Há falta de mão de obra. Se o Camilo entrar em qualquer restaurante do Conselho de Oeiras, ou em qualquer retalho, mesmo com a crise agora, há sempre a necessidade de contratar Eu gente. sei, aliás, E o que dizem- eu vou a alguns restaurantes do seu conselho e dizem-me exatamente E isso. o que dizem é que ninguém quer trabalhar. Agarrava na questão do Hélder. Tem toda a razão. E se calhar alguns dirão, o pessoal da extrema-direita, por exemplo, dirá que isto é uma questão ideológica e até nós, ao dizermos isto, já estamos a ir para a extrema-direita também, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com a ideologia. A verdade é esta.
é preciso cuidado com o subsídio de desemprego, a forma como é gerido, etc. Porque, a dada altura, há pessoas que preferem estar com o subsídio de desemprego do que estar a trabalhar. É uma questão de bom senso, Há nada a ver com a qualquer coisa extrema-direita realmente nem que com a está errada. extrema-esquerda. Em Oeiras, encontrar, sobretudo na área do operariado, operacionais, E especializados. especializados, bom, é isso uma nem grande pensar, não, dificuldade. isso nem pensar. Mas esses não é porque não querem trabalhar, quer dizer, pedreiros, carpinteiros, serreiros, eletricistas, esses são engenheiros. Esses não têm problema nenhum, quer dizer, estão todos bem empregados. O problema põe-se nos indiferenciados, e o que são os mais mal pagos. Ora, mas esses indiferenciados são muito difíceis de encontrar. E quando se encontram, eu próprio ainda ontem à noite ia passear em Algésia, no pai umas 10 ou 11 da noite, e a da altura um fulano aborda-me e diz-me: Presidente, não me arranja um emprego na Câmara. E digo: aí arranjo, pá. Temos lá para aí 200 vagas em jardineiro e cantineiro. Não, mas eu queria um biscato. Não dá. Biscato. Na Câmara não há biscatos, não é? Portanto, estão a ver, não estava interessado. Portanto, eu acho que o problema do desemprego, no caso, na minha opinião, no caso de Oeiras, com o fim da pandemia será rapidamente ultrapassado. Acho que o problema não é o desemprego. O problema em Oeiras são os novos pobres. Portanto, é a classe média baixa, que, perdendo o emprego, muita gente trabalha, porque Oeiras tem esta particularidade. São 55 mil pessoas que vão de Oeiras trabalhar para Lisboa todos os dias e são 51 mil que vêm de Lisboa para Oeiras. Oeiras tem um saldo positivo no contexto da área metropolitana de Lisboa. Quer dizer, são mais os que vêm trabalhar para Oeiras do que os que saem. Mas o que acontece é que, na realidade, há muita gente que ficou desempregada, que trabalhava em Lisboa, trabalhou de lado qualquer, Noutros conselhos. E que deixou de pagar a renda, deixou de pagar a casa, e nós temos esse número, atenção. No último ano aumentaram cerca de 1.500 as pessoas, as famílias inscritas no Observatório de Habitação da Câmara. Isto é complicadíssimo. Quer dizer, porque a Câmara vai aguentando isso com subsídios, à renda, não é? Quer dizer, se chegou a pensar: olha, vou ser despejado, porque não paguei a renda. Então a Câmara, pelo Fundo Geral Municipal, o Fundo de Emergência Municipal, que todos nós temos, não é? Vai-se colmatando esse tipo de necessidade. Mas há um momento em que não dá. E, portanto, ou há casas para responder a essa gente, não é? Ou há emprego. Ora bem, é isso que nós temos que ver, qual vai ser a capacidade de retorno ao emprego. Isaltino, tem falado nisso ao Governo? Tem falado nisto ao Governo? Se tenho falado isso ao Governo? Sempre falamos. Eu ainda há dias falei com o Primeiro-Ministro a propósito da habitação. Realmente, quando o Carlos Carreiras diz que ele, como Presidente da Câmara, tem a noção de tudo isto, não sei se tem. Não sei se tem, não é só ele. Pois, eu também... até possivelmente muitos de nós. Mas por isso é que fiz a pergunta. Eu vou-vos dar um exemplo. O problema eu bato muito por isto, e quero dizer que em todos os seminários ou conferências que eu participo, eu falo nisto. A Lei de Bases dos Solos de 2014 é altamente ideologizada. Dizem que foi a Troika que a impôs, mas a extrema-esquerda adora essa lei. Porque a extrema-esquerda adora pobres. Adoram pobres, gostam muito dos pobres. Eu não gosto. Eu quero que os pobres acabem. Quero que os pobres ascendam socialmente. E por isso mesmo, não falamos disso aqui, mas ao nível da educação, todos os municípios, todos nós com certeza, agora nós temos 700 bolsas no ensino superior. É mais fácil manter uma clientela se for pobre, é isso? É mais fácil manter uma clientela politicamente falando se for pobre. Não, naturalmente, porque eu vou dizer o seguinte: qual é o problema da Lei de Bases dos Solos? Acabaram com o espaço, agora há espaço rústico e o espaço urbano. Não há espaço urbanizável. Eu sei que isto é uma questão árida e a maior parte das pessoas não gostam de falar nisto. Não, mas é importante. Acabaram com o espaço urbanizável. E, portanto, agora só se pode construir em espaço urbano e mais nada. O espaço rústico, é reserva agrícola, tem que se desafetar, tem que haver interesse público para se afetar, é preciso rever os planos diretores municipais, porque qual foi a lógica? Eu já falei isto há pouco. Qual foi a lógica da Troika e em 2013, 2014? Não foi só cortar nas reformas e por aí fora. Foram à tessitura, foram ao osso e alteraram leis que ninguém se apercebeu. E uma delas foi essa Lei dos Solos. Não é? Porque a Associação Cristas, não é? Também é das que achava que se plantava a tal batata aqui em Oeiras, em Nábulo, e a Google, a Novartis, as farmacêuticas iam lá para Barrancos ou para Freixo Espada à Cinta. E, portanto, a lei, sob a capa de proteção ambiental, alterações climáticas, etc., o que é que está a gerar? Que os ricos sejam cada vez mais ricos. Porque está a ver, quem tem um terreno urbano
Hoje vale X, mas daqui a meio ano vale mais. Todos os dias sobe. Terreno urbano nas áreas metropolitanas de Lisboa, não é preciso trabalhar. Com o sol e com a noite, aquilo vai subindo. E, portanto, se não se coloca ao lado terreno urbano, urbanizável, para fazer concorrência, está a ver o problema, no imobiliário, ou nos terrenos, não há concorrência. Não há concorrência. Quem tem terreno urbano faz nele o que quer, quando quer, não é? E não quando os poderes públicos querem. De maneira que era necessário alterar a lei dos solos. Sem se alterar a lei dos solos, não é? Nós continuaremos a ter casas caras. O imobiliário em Portugal vai continuar a subir porque não há nenhuma hipótese de descer, porque não haverá concorrência nessa É matéria. uma questão de oferta. Helder, voltando às empresas, estes pedidos que vamos ouvindo de mais apoios e se calhar manter os apoios durante mais tempo, vocês estão a sentir esse problema em Mafra? Bom, Camilo, eu tenho que repor aqui a verdade. Pelo Não menos. conseguimos sair da habitação. Não. Aquilo que dizia o Basílio, deixar bem claro que o Presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa e Silva, defende a iniciativa privada e acho que os privados podem fazer tão bem quanto os públicos. Não há dúvida sobre isso. Acompanha o racional do Isaltino dizendo que para determinado tipo de construção os privados não têm remuneração do capital e nós temos que nos substituir. Ponto. Está o assunto arrumado. O Isaltino também dizia muito bem que o Hélder não quer lá novos habitantes. É mentira, Isaltino. Completamente mentira. Eu recebi 10 mil agora no último ano e meio. Portanto, se há alguém que quer novos habitantes, sou eu. O que eu disse é que a minha prioridade não é o investimento em habitação social. Percebi. Também para deixar isto bem claro, e são todos bem-vindos aqueles que vejam em Mafra um local de que vai viver para lá, para Mafra. um local de excelência para viver. Camilo, a pergunta era, desculpa lá. Estava a perguntar se, do ponto de vista económico, as empresas, por exemplo, dos conselhos, que vão dizendo umas que os apoios não chegaram, e tem razão ainda para mais, porque eu estava a ver há dias aquele relatório da OCDE, e não é nosso, não é do Banco de Portugal, não é do Governo, não é de ninguém, não é invenções de jornalistas. O relatório da OCDE diz que 25% das empresas, PMEs, não receberam apoios. Claro. Ou então, e com quebras acentuadíssimas de faturação. Ora bem, as empresas têm razões para se queixar. Ora, e o que é que algumas começam a dizer, ou nota-se mesmo neste estudo que foi feito, e aquilo que nós vamos ouvindo, que é as câmaras deviam ou criar novos apoios, ou manter os apoios durante mais tempo. Vocês estão a sentir essa pressão em Mafra? Bom, francamente, primeiro gostava de dar os parabéns à Pitagórica, dar os parabéns à Associação Empresarial do Conselho de Cascais e à Câmara de Cascais, que ainda não foi feito por este estudo. Este estudo, de facto, devia ser estendido e também pode ser uma musa inspiradora para outros municípios, sim, para nós podermos também avaliar de onde saímos e onde estamos. Mas a percepção que nós tínhamos, nós Mafra, empírica, relativamente àquilo que era o universo empresarial do Conselho, eu vi refletido nos resultados também para Cascais, ou seja, a importância das autarquias no apoio às empresas e aos cidadãos, em primeiro lugar. Claro que os cidadãos sentem de uma forma muito particular, mas os empresários também. As medidas de apoio do Governo, que agora perguntavas se são suficientes, todos nós temos a noção, de facto, que é fácil remeter e acometer esta responsabilidade ao Governo, mas o que é certo é que as medidas não foram suficientes, não vão ser suficientes porque vamos ter que revisitar este assunto, porque não sabemos quando é que a pandemia, de facto, nos larga, e a percepção que eu tenho hoje em dia é que vamos ter, novamente, que, em alguns casos, em algumas franjas, particularmente nas pequenas e médias empresas, que são aquelas que sentem diariamente esta dificuldade, o pequeno comércio, o comércio de rua, o comércio não alimentar, porque o comércio alimentar, felizmente, manteve ou ampliou aquilo que eram as suas vendas, e eu penso que aqui é que está o foco do apoio que todos nós temos tido a oportunidade de dispensar. Dizer também que muitos dos municípios que aqui estão também foram além daquilo que era suposto, inclusivamente no primeiro período, com reduções totais ou parciais, inclusivamente do valor da fatura da água, que alguns de nós avançamos. Eu sei que é discutível se isso é caminho ou não é. Todos nós dispensamos as taxas, e isso foi uma redução e será uma redução enorme
das receitas municipais, há uma nova questão eu vou só introduzir, que é uma pequena particularidade com esta decisão da última quinta-feira, que foi a questão de dar permissão de utilização das esplanadas, tanto sem qualquer tipo de restrição. O que é que eu vi no meu concelho? As esplanadas que já tinham sido ampliadas e bem sob nossa autorização, tanto nas primeiras ondas pandémicas, agora sem autorização nenhuma, houve casos onde voltaram a ampliar porque a restauração não tem espaço lá dentro, não tem condição de aplicar testes, não tem condição de fazer a verificação dos testes dos certificados digitais Covid. E então qual foi a oportunidade? Esticar para os lados, ocupando lugares de estacionamento, normalmente, principalmente nas principais urbes. Portanto, restauração, pequeno comércio, penso que nós temos que continuar a dispensar uma grande atenção, porque já se vê muitos deles, sim, a fechar. Aquele período temporal que está no estudo, dizer que não aguentam mais um ano, eu já vejo alguns a fechar no meu concelho, nesta altura, e antecipo que nos próximos 6 meses, se continuarmos com esta debilidade adicional que este verão nos traz, eu vejo a Ericeira mais vazia do que nunca. Porque este ano, de facto, enquanto que o ano passado havia até turismo local, nacional, e houve muitos estrangeiros que vieram, este ano a dificuldade tem sido maior. E o número de visitantes e de turistas que eu vejo no meu território é incomensuravelmente menor do que o ano passado. Acompanho o racional de que os resultados de 2021, que se vão a refletir nas demonstrações de 2022, vão ser piores do que aquelas que foram em 2021, que refletem o ano de 2020. Sim. Carlos, no vosso caso é um bocado diferente, não é? Do ponto de vista de tecido económico, primeiro porque tem muito turismo, tem redes de hotelaria e porque a realidade económica também é um bocado diferente de outros concelhos. Sim, mas o turismo ainda assim Vai-se vale aguentar. 12 a 15% do PIB. Portanto, também não vale os 100%, como Sim. se possa imaginar. Mas eu deixo tudo, tiro uma seguinte conclusão. O problema disto não é que as casas estejam caras, o imobiliário esteja caro, nem que o custo de vida esteja caro. Nós estamos a ganhar pouco. Portanto, o rendimento que está a ser disponível é que é muito baixo. Para isso é preciso, de facto, saber para onde é que queremos conduzir o país, como é que se criam as tais cadeias de valor. E isso só pode ser gerado pela iniciativa privada. E, portanto, não pode ser as câmaras a criar emprego. Claro. Quer dizer, não vamos resolver coisa nenhuma. Claro. Nem vamos voltar ao ponto em que estávamos antes, que, por exemplo, às tantas tinha que se andar à procura de pobres, não é? Porque era para justificar a própria IPSS. Quer dizer, era quase uma disputa de pobres, quer dizer, se dava para trocar. Portanto, a grande questão aqui é uma questão de rendimento. O que se passou agora deu-nos muito essa perspectiva, porque não foi só as pessoas ficarem desempregadas, foi a perda de rendimento. Porque todos estavam a viver com o nariz na linha d'água. Bastou perder uma pequena parte do rendimento para que o nariz ficasse debaixo d'água. E, portanto, nós tínhamos, antes da crise, antes da pandemia, apoiávamos com apoio alimentar 1.500 famílias. Quando rebentou a pandemia, passado pouco tempo, já estávamos em 4.500 famílias e neste momento já vamos acima das 6.000 famílias. Ora, se quisermos considerar que cada família terá em média 3, 4 pessoas por agregado, e sabemos que algumas dessas famílias até têm mais, estamos a falar de mais de 10% da população de Cascais. E isto deveu-se, não foi que o desemprego em Cascais não houve uma grande quebra, um grande aumento de desemprego. Foi uma grande quebra de rendimentos. Porque aqui bastou perder 10% do rendimento, para quem estava a viver a zeros, morreu. Como também se verifica uma outra circunstância, que o Luís Altino já aqui falou, que é o potenciar os ricos. Também a própria poupança das famílias nunca esteve tão elevada quanto está hoje. Agora, o problema é do frango, não é? E quer dizer, é que em média comemos meio frango. O problema é que a gente não come frango. Pois, só que há um que come o frango inteiro e há outro que não come frango nenhum. Pois. E, portanto, isso vai-se, de facto, acentuar. E não há nenhum modelo económico que possa funcionar, e isso eu tenho experiência por via profissional, que trabalhei com países em que isto era muito visível. Ninguém pode ser feliz numa sociedade destruturada. Ou seja, se estivermos numa sociedade em que cada vez há mais pobres, cada vez há mais pessoas com falta de rendimento, mesmo aquele que considera que é feliz porque é rico, porque acumulou bens materiais,
não vai poder viver a sua felicidade, porque, de facto, a sociedade está destruturada. E, neste momento, isso é uma complicação. Acresce a tudo isto, tudo aquilo que seja o ataque ao principal foco de agregação da comunidade, que é a família. Portanto, tudo o que seja o ataque à família vai induzir cada vez mais todo este processo. Portanto, isto, de facto, é complexo. Eu já confessei publicamente, não sinto que tenha capacidade nem competência para poder ser Primeiro-Ministro, porque, de facto, isto é muito complexo para quem tem que gerir isto neste seu todo. Mas, enfim, eu acredito que, ainda assim, nós vamos ter um ano de 2000, só se fazer este parênteses, quando começou a pandemia, enfim, eu fiquei assustado porque tive 5 ministros a telefonar-me a pedir, por exemplo, EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isto é uma loucura. E fomos os primeiros a meter, com o avião que fretámos, a meter EPIs em Portugal. Mas a grande questão colocou-se que eu fiz aquilo que costumo fazer, que é, nós temos um bom arquivo histórico municipal, pedir o que é que havia no arquivo histórico municipal sobre a última grande pandemia, que foi a gripe espanhola, embora não tenha sido espanhola. E daí aprendi muito, e tudo o que se está a passar não é muito diferente do que se passou na gripe espanhola. 1918. Só que 1914. 14, perdão. E portanto, com a grande vantagem de que na altura não havia vacinas e agora há. Mas o meu planeamento, depois de ler o que li, de me aperceber, qualquer um de nós neste momento é doutorado em infecciologia, doutorado nessas matérias todas. Mas o meu planeamento foi, isto não sai antes de finais de 2022. E, portanto, não comuniquei desta maneira, porque na altura então era o desespero de toda a população. Era um pânico, mas a pessoa prepara-se. Mas quer dizer, eu lembro que houve o ano passado, por esta altura, eu estava a ver quando é que chegávamos aos 26 graus, não é? Porque diziam, o vírus aos 26 graus desaparece. E andávamos ali 24, 23, 25, e assim, nunca mais passamos os 26 graus, que é para o bicho desaparecer. Qual 26 graus? Quer dizer, já tivemos temperaturas muito superiores e ele, de facto, não desaparece assim como diziam. Portanto, a grande questão aqui é, de facto, qual é que é o modelo de desenvolvimento em que nós queremos assentar. E juntar e coordenar os efeitos de uma pandemia, que são 3 pandemias, é a pandemia sanitária, a pandemia económica e a pandemia social. Juntando em cima de tudo isto outras preocupações que, de facto, são urgentes, são emergentes, que têm a ver com a questão das alterações climáticas. Quer dizer, não vale a pena termos ilusões, elas existem, há aqui que fazer uma alteração de comportamento. Gerir tudo isto de forma a termos uma perspectiva futura. Eu fiz 60 anos agora há pouco tempo. Confesso que me sinto triste pensar que os meus anos de vida, não é, vão ser todos os meus últimos anos de vida, vão ser todos ocupados, ou pelo menos grande parte deles vão ser ocupados neste ambiente que é um ambiente muito difícil. Não é? Não é muito agradável, de facto. Bem, o António já me fez sinal há bocadinho que nós estamos a chegar ao final daqui do tempo disponível e eu, como costumo ser um bocadinho chato com a questão do tempo, não quero que a gente vá mais tarde para o almoço. Eu já vou chamar o António para aqui para o palco daqui a bocadinho, daqui a um minuto, mas não se antes lembrar 2 coisas. Em primeiro lugar, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo trabalho das autarquias. Há umas que merecem as melhores críticas, mas outras, confesso que fazem um trabalho muito melhor do que faz o Governo Central. E esses estão de parabéns e concordo integralmente, aliás, como se recordam na introdução que fiz aqui, referi isso. Eu acho que as câmaras salvaram o país de uma tragédia, sinceramente, do ponto de vista sanitário e também social, nos últimos 12 meses. E esse trabalho espero bem que continue. Agora, há aqui só um recado que eu gostava de deixar para as empresas, mesmo para as mais pequeninas, que é, a gente não pode deixar de se reinventar. Podemos pedir apoio aqui e ali, mas o mais importante é o apoio à cabeça. E o apoio à cabeça obriga-nos a estar atentos àquilo que é a realidade. Eu vou dar aqui um exemplo, ainda mais já fiz essa entrevista, está disponível na minha página do Facebook e no YouTube, que é, eu aqui há uns tempos ouvi falar, já conheço o Taberna Quarta-feira da Évora há muito tempo, mas aqui há pouco tempo explicaram-me que o restaurante não tinha fechado. Bom, o Taberna Quarta-feira está em Évora, tem 1% de clientes de Évora. Os outros 99% são de fora de Évora, nomeadamente Lisboa e arredores. Bom, o Taberna Quarta-feira reinventou-se a este ponto. Fazia comida em Évora e vinha distribuir a Lisboa e a Setúbal.
e chegaram a distribuir no Porto. É verdade. Pá, isto é espantoso, reparem. E o João e o Zé, que são o pai e o filho, o João é o chefe, contavam-me que não deixaram de pagar salários, pagam prémios aos trabalhadores que lá estão todas as semanas e tiveram até um crescimento da faturação. Ora, é isto que nós precisamos de pensar, que é as dificuldades têm de servir para nós reinventarmos a forma como trabalhamos. E isso começa por reinventarmos a forma como pensamos. E com isto, eu gostava de deixar esta reflexão, vou chamar o António para fechar aqui a sessão, porque vamos almoçar e depois voltaremos aqui à tarde, não é, António? Esperem só um bocadinho aí, porque em nome da organização e da Associação Empresarial do Conselho de Cascais, queria agradecer este painel fabuloso, os membros deste painel, ao Camilo, porque de facto tivemos aqui uma manhã fantástica e que vai servir certamente de reflexão e às conclusões do Congresso, que continua à tarde, retomamos às 2h30, continua a seguir-nos, que temos painéis muito interessantes. Obrigado novamente a todos. Beijo.